Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Iwagakure. Capítulo 351. Durante seu tempo em Iwagakure, os ninjas de Iwa fizeram alguma coisa com você? Perguntou Rasa. Pakura balançou a cabeça. Eu estava inconsciente na Terra da Neve. Quando acordei já estava em Iwagakure. Além do meu chakra estar selado, os ninjas de Iwa não fizeram nada comigo. Mas não sei o que aconteceu enquanto eu estava inconsciente. Quando acordei, meus ferimentos já haviam sido tratados. Se os ninjas de Iwa tivessem feito algo comigo, eu não saberia dizer. Esqueça. Mesmo que Iwagakure queira estudar a Kekkei Genkai da liberação de calor, não é algo que possa ser feito em um curto espaço de tempo. E os 4 membros do esquadrão In que estavam patrulhando com você? Rasa perguntou sobre outro assunto. Como Pakura foi capturada e os outros Anbu recuaram, Rasa estava incerto sobre a vida ou a morte dos 4 membros do esquadrão In. Mas como Kazekage, ele precisava de uma resposta definitiva sobre o destino deles. Pakura se lembrou por um momento e disse, só posso confirmar que 2 foram mortos e 2 ficaram feridos pelo ninjutsu combinado de vento e fogo do Tsuchikage. Quando usei minha técnica do grande céu flamejante, os 2 feridos ainda estavam vivos. Depois disso, meu grande céu flamejante fez o possível para evitá-los. Só que fui derrotado rápido demais para confirmar seu status final. Pakura também não deixou claro se os 2 estavam vivos ou mortos. Entendido. Conte-me os detalhes da sua batalha com o Tsuchikage. Rasa assentiu e disse. Segundo Pakura, os 2 ainda poderiam estar vivos, mas sem provas, Ishiro jamais os libertaria. Dado o estilo de Ishiro, ele certamente mentiria descaradamente. Pakura relatou detalhadamente o processo de sua batalha com Ishiro, dando grande ênfase à forma como Ishiro usou uma chuva de kunai para atingir sua fraqueza. Por fim, Pakura disse, minhas informações vazaram. Caso contrário, seria impossível para o Tsuchikage me capturar. Rasa assentiu, sem se deter nas palavras de Pakura para salvar a reputação. O grupo silenciou e continuou avançando rapidamente. Aproximavam-se cada vez mais da fronteira da Terra. Mas antes que deixassem completamente o território do país, Rasa parou de repente e disse, eles chegaram. Assim que sua voz baixou, um cajado gigantesco veio de um lado em direção a Pakura. Ao mesmo tempo, uma poderosa flutuação de chakra se acumulava do outro lado, pronta para ser liberada. Era o cajado adamantino de Hiruzen Sarutobi e o ninjutsu liberação de vento de Danzou. Diante do ataque repentino, o rosto de Rasa permaneceu impassível. Ele pronunciou suavemente 2 palavras, faça seu movimento. Então, de dentro das fileiras de Suna, 2 mestres de marionetes abriram repentinamente os recipientes de marionetes em suas costas. Mas o que emergiu dos recipientes não eram marionetes, mas 2 pessoas, Chiyo e Ryozuki. Os 2 haviam substituído 2 ninjas do grupo logo após o grupo de Rasa deixar Iwagakure. Imediatamente, o pó de ouro de Rasa e a areia de ferro do boneco do terceiro Kazekage de Ryozuki lançaram um contra-ataque defensivo. Ao mesmo tempo, Chiyo usou seu trunfo, os 10 bonecos de Shikamatsu. O ataque surpresa de Hiruzen Sarutobi e Danzou Shimura não surtiu efeito algum. Diante da defesa dupla de areia de ferro e pó de ouro, seus ataques não conseguiram nem mesmo romper a barreira. Imediatamente depois, o contra-ataque de Tsunagakure começou. Hiruzen Sarutobi e Danzou Shimura também trouxeram um grande grupo de membros de elite da Anbu e da Raiz, com uma configuração completa. Embora não pudessem lidar com um verdadeiro shinobi de nível Kage, seu poder de combate não era muito inferior ao de Ryozuki controlando o fantoche do terceiro Kazekage. Assim, os 2 lados lutaram até o impasse, sem que nenhum deles conseguisse obter vantagem. Mesmo com as invocações de macaco de Hiruzen e a invocação de Baku por Danzou, eles só conseguiram uma vantagem, não uma vitória decisiva. Tanto o pó de ouro quanto a areia de ferro eram excepcionalmente bons na defesa e também forneciam a habilidade de voar. Então, após um período de envolvimento e com ambos os lados sofrendo baixas entre alguns de seus ninjas de elite, eles tacitamente escolheram se desvencilhar. Durante o impasse, Rasa disse a Hiruzen Sarutobi, acredito que Konoha deve uma explicação a Tsunagakure. O rosto de Hiruzen estava extremamente sombrio. Se eles pudessem ter matado Pakura, até mesmo ofender Tsunagakure teria sido um preço aceitável para Konoha pagar. Mas agora, tendo ofendido Tsunagakure sem completar a missão, a perda para Konoha era grande demais. Konoha estava com pouco poder de combate de alto nível e precisava se recuperar urgentemente. Diante do questionamento de Rasa, Hiruzen não se sentia nem um pouco confiante. O que o Sr. Kazekage quer? Após um longo silêncio, Hiruzen fez essa pergunta arduamente. Lord Tsuchikage, o grupo do Lord Kazekage foi emboscado antes de chegar à fronteira. No entanto, o Kazekage estava bem preparado, e o ataque surpresa do oponente não foi eficaz. Um Anbu se reportava a Ishiro e aos outros oficiais de alto escalão do escritório do Tsuchikage. A comoção causada pela batalha entre os 2 lados foi enorme, mas as baixas provavelmente não foram graves. Nenhum dos lados lutou até a morte e no fim das contas optou por parar. A julgar pelo tempo, o impasse entre eles foi bastante longo, então devem ter chegado a algum tipo de acordo. Não ousamos chegar muito perto e só observamos de uma grande distância, então não sabemos o conteúdo da conversa deles. Do lado do Kazekage, além do pó de ouro, havia também uma grande quantidade de areia de ferro, então o fantoche do terceiro Kazekage deve ter sido utilizado. E também o jutsu característico de Chiyo, a sucção esmagadora dos 3 tesouros. Do outro lado, a besta de invocação de Danzou, Baku, apareceu, assim como a invocação do terceiro Hokage Hiruzen Sarutobi, a forma do cajado adamantino do rei macaco Ema. Estas são as únicas cujas identidades puderam ser confirmadas. Além disso, a julgar pelas flutuações de chakra, a ninja que controlava o boneco do terceiro Kazekage no grupo de Suna não era Chiyo. Ishiro assentiu.
Certo, você está dispensado. O membro da Anbu responsável por observar a batalha entre as forças de Rasa e Hiruzen saiu imediatamente ao ouvir isso. Depois que a Anbu foi embora, Ishiro disse a Ikura e aos outros, que pena. Ambos os lados foram tão contidos. Eu também não esperava que Danzou fosse tão calmo, Saka também comentou. Isso é fácil de entender. Se Konoha tivesse uma vantagem enorme, Danzou não estaria calmo. Mas se a vantagem não fosse grande, e ele corresse perigo se Rasa e Tio lutassem desesperadamente, então Danzou definitivamente estaria calmo, disse Ishiro, rindo. Então, o que faremos agora? Não sabemos qual acordo Kazekage e Konoha chegaram, disse Bella, preocupada. Eles acabaram de brigar. Por mais magnânimo que Rasa seja, é impossível para ele cooperar com Konoha agora. No máximo, ele vai pedir alguma compensação a Konoha para compensar as perdas que sofreu em nossas mãos, talvez extrair um pouco menos de suas minas. Ishiro não estava muito preocupado com isso. Então nossa cooperação com Tsunagakure continua? Perguntou Megumi. Ela era atualmente a representante de negociação de Ivagakure. Ishiro assentiu. Continue. É apenas um acordo para uma cooperação mais profunda. Rasa não vai se importar muito com isso. Já que ele concordou, não vai voltar atrás na palavra tão facilmente. Essa pequena perda não vale a pena ele ter que abrir mão da sua reputação. Com uma pessoa como Rasa, fazer bullying com ele um pouco aqui e ali não é um grande problema. Contanto que você não o deixe sem esperança, ele não agirá precipitadamente. Mas não podemos exagerar, ou ele explodirá, disse Ishiro. Na história original, após a Terceira Grande Guerra Ninja, Tsunagakure foi constantemente reprimida por Konoha, e os daímios do País do Vento cortaram severamente seu financiamento. Em seu desespero, Rasa decidiu apostar tudo, o que levou Orochimaru ao chamado plano de esmagamento de Konoha. Megumi assentiu. Pensando em Orochimaru, Ishiro olhou para Saka e perguntou. Saka-senpai, há alguma notícia de Orochimaru? Planejei negociar com ele por um clone de Zetsu branco da última vez, mas não consegui encontrá-lo. Ishiro sabia que Orochimaru havia se juntado à Akatsuki Sombria. Mas o território da Akatsuki era certamente monitorado por um grande número de clones de Zetsu branco. E Ishiro não queria ser arrogante a ponto de negociar por um dos clones de Zetsu bem debaixo do seu nariz. Zetsu estava cooperando com Nagato, então ele podia circular semi-aberto na esfera de influência da Akatsuki Sombria. Ishiro supôs que os membros da Akatsuki Sombria ainda estivessem sob a vigilância de clones de Zetsu branco. Não há paradeiro preciso, mas parece que Orochimaru retornou à terra dos Redemoinhos. Nosso povo ouviu notícias no mercado negro sobre a aparição de Orochimaru na capital da terra dos Redemoinhos, disse Saka. A capital da terra dos Redemoinhos. E aparecer abertamente? Orochimaru está planejando estabelecer uma vila oculta na terra dos Redemoinhos? Perguntou Ishiro. Os outros ficaram atônitos. Que situação é essa? O ninja rebelde planeja fundar uma vila escondida? E na terra dos Redemoinhos? Não havia regras no mundo ninja sobre quem não podia estabelecer uma vila oculta, nem sobre qual pequeno país não podia ter uma. Mas ninjas rebeldes eram caçados por suas antigas vilas. Quem ousaria estabelecer descaradamente uma vila oculta em um país? Não tinham medo de serem sitiados? Além disso, desde a queda de Uzushogakure, o país dos Redemoinhos era um estado semi-vassalo do País do Fogo. O país dos Redemoinhos nem sequer tinha um daimyo naquele momento. O antigo chefe do clã Hyuga havia pensado em incorporar Uzushogakure ao território do País do Fogo. Se não fosse pela interferência dos 7 espadachins ninja da névoa, ele poderia ter conseguido. Para Orochimaru, o ninja rebelde de Konoha, estabelecer uma vila oculta dentro de um território afiliado a Konoha seria um completo desrespeito a Konoha? Ou será que esse assunto foi realmente autorizado por Konoha? Que esse suposto estabelecimento de uma vila oculta seria como Ivagakure abrindo uma filial na Terra da Neve? O grupo não conseguiu entender. Ishiro também não tinha certeza. Não acredito que Orochimaru esteja estabelecendo uma vila oculta na Terra dos Redemoinhos sob as ordens de Konoha. Mas é bem possível que os dois lados tenham chegado a algum tipo de entendimento. Por exemplo, Orochimaru ajuda Konoha a afastar aqueles loucos imprevisíveis de Kirigakure, e Konoha para de caçar Orochimaru. Devemos detê-lo? Perguntou Ikura. Ishiro pensou por um momento. Não precisa detê-lo, e não podemos detê-lo de qualquer maneira. Prepare um presente e envie para Orochimaru, desejando-lhe o rápido estabelecimento de sua vila oculta. Só de pensar no plano de esmagar Konoha da história original, qualquer um saberia que Orochimaru jamais poderia estar do mesmo lado de Konoha. Em um momento crítico, Orochimaru usaria seus próprios métodos para deixar Hiruzen Sarutobi morrer de forma decente, o que era algo bom. A propósito, quando Kazekage veio participar dos exames Chunin conjuntos desta vez, ele perguntou sobre o terceiro. Ele provavelmente já está suspeitando que o terceiro tenha deixado a vila, disse Ishiro. Kitsushi ficou nervoso ao ouvir isso. Então meu pai estará em perigo? Ishiro disse. Capitão Kitsushi, não se preocupe. Em termos de segurança, ele é definitivamente o mais seguro na vila. Mas o terceiro já deixou a Terra da Neve. Seu paradeiro é incerto. Nem nós sabemos para onde ele está indo, muito menos qualquer outra pessoa. E com o precedente de Jiraiya, o terceiro não será tão descuidado. Além disso, ele possui a técnica pedra leve e pesada. Sem 3 shinobi de nível Kage o emboscando ao mesmo tempo, seria muito difícil capturá-lo. Kitsushi deu um suspiro de alívio ao ouvir isso, embora não conseguisse deixar de se preocupar. Capítulo 352.
Depois de pensar um pouco, Ishiro disse, como está indo a missão de Kawakita de suprimir os bandidos? Se ele está quase terminando, podemos muito bem colocá-lo no terceiro. Megumi respondeu, está quase completo. Restam apenas algumas áreas remotas para serem limpas. Não há muitos ninjas rebeldes restantes na Terra da Neve. A maioria foi expulsa para o sul, para países como a Terra dos Demônios e a Terra dos Ursos. Ishiro tomou uma decisão rápida, então faça-o se juntar ao terceiro. E faça com que Roshi vá com o terceiro também. Ele não sempre sentiu que ficar perto da vila é como estar na prisão? Deixe-o sair e tomar um pouco de ar fresco. Um canto da boca de Ketsushi se contraiu. Roshi e seu pai nunca se deram bem. Seria mesmo uma boa ideia tê-los juntos todos os dias? Kitsushi, você cuidará disso. Contate o terceiro rapidamente e mande-o se encontrar com Kawakita e Roshi, ordenou Ishiro. Megumi pensou por um momento e disse, Mestre Ishiro, Kawakita originalmente queria escolher alguns discípulos da turma de formandos deste ano. Então mande-o voltar imediatamente. A turma vai se formar em alguns dias, de qualquer forma. Ele pode levar os alunos mais cedo. Ishiro não se preocupava com detalhes tão insignificantes. Saka perguntou novamente. A Ambu acabou de dizer que quem estava usando a marionete do terceiro Kazekage não era Tio, mas outra pessoa. Essa pessoa era capaz de exibir poder de combate de nível Kage através da marionete. Seria Ebisu? Ao ouvir isso, Ishiro teve um pensamento. Tem um palpite. Essa pessoa pode ser o vencedor dos últimos exames Chunin conjuntos que realizamos. Outro gênio mestre de marionetes de Sunagakure, Ryozuki. Ryozuki? Os outros ficaram surpresos. Quantos anos ele tem? Parece ainda mais novo que Megumi Kawakita. Ele já consegue exibir um poder de combate de nível Kage? Mestres de marionetes são diferentes dos ninjas convencionais. Um mestre de marionetes relativamente fraco pode ser muito forte se tiver um bom fantoche, explicou Ishiro. No entanto, este Ryozuki é definitivamente um gênio, não há dúvida disso. Ele é pelo menos um Jounin de elite, talvez até um quase Kage agora. As políticas de Rasa nos últimos 2 anos têm sido relativamente conservadoras. Suspeito que ele esteja esperando que Ryozuki amadureça. Isso me lembra que não somos só nós que secretamente nutrimos a próxima geração. Sunagakure também não ficou parado. E quanto a Komogakure? Sunagakure mostrou sua mão desta vez. Precisamos prestar atenção em como também. Saka, você se concentrará em monitorar os jovens gênios de cada vila. Veja se houve alguma normalidade recente. Sim, respondeu Saka. Os outros também sentiram um calafrio. Isso mesmo, todos provavelmente estavam melhorando. Eles não podiam avaliar a força de combate futura das aldeias com base em informações antigas. 2 dias depois, a sessão conjunta dos exames Chunin finalmente chegou ao fim. O vencedor foi o ninja de Iva. Embora a força desse ninja também fosse mediana, ele havia acabado de perder a seleção Chunin anterior e inesperadamente tirado a sorte grande. Os aldeões de Vagakure não sabiam. Sabiam apenas que Konoha havia perdido, Suna havia perdido e que Vagakure estava de fato se fortalecendo a cada dia. Pouco depois, o acordo de cooperação aprofundada entre o País do Vento e o País da Terra também foi firmado e anunciado publicamente a todo o mundo ninja. É claro que a nova edição do relatório quinzenal de Vagakure também alardeou o evento. A influência de Vagakure estava prestes a se estender ao extremo sul do mundo ninja, um passo fundamental para fortalecer o poder brando de Vagakure. Nesse momento, Kakashi e o restante da delegação de Konoha finalmente retornaram à cidade. Devido ao incidente com o extermínio do clã dos macacos, Tsunade e os outros oficiais de alto escalão convocaram imediatamente Kakashi, Shikaizumi Nara e Akira Sarutobi. No momento em que Kakashi entrou no escritório do Okage, Tsunade, Hiruzen Sarutobi e Danzou notaram a mudança nele. Assim Hiruzen, que originalmente pretendia interrogar Shikaizumi Nara, imediatamente começou a interrogar Kakashi. A destruição do clã dos macacos já era um fato. No máximo, eles poderiam responsabilizar Shikaizumi Nara, o que não fazia sentido. Mas o caso com Kakashi era extraordinário. Pensando pelo lado positivo, Konoha estava prestes a ganhar outro Kage poderoso, o que aliviaria a situação atual. Mas se alguém pensasse no pior cenário, se Kakashi tivesse sofrido uma lavagem cerebral por Iwagakure, Hiruzen sentiu o couro cabeludo dormente. Pensou em como havia tratado Presa Branca. Pensou no relatório quinzenal de Iwagakure que Shikaizumi Nara havia enviado. Por fim, conectou tudo isso aos métodos do quarto Tsushikage, conhecido como a raposa de Iwagakure. Hiruzen sentiu que a paz em Konoha, que ele havia mantido meticulosamente, estava prestes a ser destruída. No entanto, Hiruzen ainda conseguiu manter um nível básico de compostura. Ele disse em voz grave, Kakashi, primeiro, conte-nos o que aconteceu com você. Kakashi ajoelhou-se e disse, Lady Okage, Lorde Terceiro, treinei com muitos ninjas de Iwa em sua vila. No final, desafiei o conselheiro de Iwagakure, Ikura. No processo, testemunhei o poder de Ikura e do quarto Tsushikage. Senti a distância entre mim e eles e então, isso aconteceu. Hiruzen relaxou um pouco. Pelo menos o motivo era plausível. No entanto, Danzou não via dessa forma. Ele imediatamente gritou, Kakashi, você se tornou um quase Kage na frente do Tsushikage e do Ikura? E eles simplesmente deixaram você voltar assim? Instigado por Danzou, o coração de Hiruzen saltou para a garganta novamente. É isso mesmo, um quase Kage. E Vagakure simplesmente o deixou ir tão facilmente? Isso não parece o estilo de Ishiro. Esta era uma situação em que os Kage de qualquer vila oculta tomariam a mesma decisão, cortar a ameaça pela raiz. Nesse momento Tsunade se pronunciou, Danzou chega. Kakashi é um dos nossos, não um criminoso. Não fale com o nosso povo no tom de um interrogador. Danzou cerrou os dentes e disse a Hiruzen, Hiruzen, coloque o selo destruidor de línguas nele e faça com que ele se junte à raiz. Esse método era excelente. Se Kakashi realmente fosse um problema, isso poderia minimizar o dano potencial que ele poderia causar.
Mas se isso tivesse acontecido antes da deserção de Orochimaru, Hiruzen poderia ter concordado. Acontece que naquela época, Danzou cobiçava os subordinados de Orochimaru, e foi por isso que ele forçou Orochimaru a se rebelar. Esse assunto sempre pesou na mente de Hiruzen. Então, Hiruzen suspeitava seriamente dos motivos de Danzou. Estaria Danzou tentando recrutar Kakashi e assim incriminá-lo deliberadamente? As ações recentes de Danzou eram notavelmente diferentes de seu comportamento passado. Ele havia começado a cultivar sua própria base de poder fora da raiz. Agora que eu me afastei do cargo de Hokage, você não se contenta mais em ser uma sombra? Se ele entregasse Kakashi para Danzou também, ele e Tsunade ainda seriam capazes de suprimir Danzou alguns anos depois? Assim, as palavras de Danzou acabaram ajudando Kakashi. Hiruzen lhe disse, Kakashi, levante-se. A vila não suspeita de você. Queremos apenas entender sua jornada mental para atingir o nível Kage. Naquela época, quando o segundo e eu estávamos sendo perseguidos pelos irmãos de Ouro e Prata de Kumo, foi minha decisão de ficar para trás como retaguarda que me permitiu me tornar um quase Kage, disse Hiruzen. Claro, essa era uma história para enganar crianças. Danzou zombou interiormente. Hiruzen já havia sido um quase Kage antes disso. Ele só disse isso para fazer sua própria imagem parecer mais grandiosa. Afinal, um Kage disposto a se sacrificar pela vila era mais digno do amor e respeito de todos. Kakashi assentiu. Fique tranquilo, Lorde Terceiro. Eu entendo. Também estou disposto a fazer sacrifícios pela paz da vila, assim como meu professor. Tsunade não queria se aprofundar nesse assunto. De qualquer forma, ela não sentia nenhuma malícia por parte de Kakashi. Sua intuição de nível Kage lhe dizia que Kakashi ainda era leal a ela como Kage. Shikaizumi, conte-nos a situação detalhada em Iwagakure, disse Tsunade a Shikaizumi Nara. Ao lado, Shikaku Nara, que estivera em silêncio durante todo esse tempo, exibia uma expressão tensa. Muito tempo depois, após Shikaizumi Nara terminar seu relato, Tsunade deu sua conclusão. Shikaizumi, o problema não é com você. Também não esperávamos que o alvo de Iwagakure fosse, na verdade, o clã dos macacos. A voz de Shikaizumi tremeu. Lady Hokage, eu não imagino quão grandes foram as perdas sofridas pelo clã dos macacos. Ao lado dele, Akira Sarutobi e Kakashi também olhavam para Tsunade. Eles haviam perdido contato com Konoha desde que Ishiro atacou o clã dos macacos e ainda não sabiam dos detalhes. Tsunade suspirou. O clã dos macacos foi aniquilado. Só Emma conseguiu escapar. Embora já esperasse, Shikaizumi ainda tinha uma rédea de esperança. E se o clã dos macacos tivesse perdido apenas uma parte de seus membros e o restante tivesse se escondido ou fugido? Mas a realidade era cruel. Com todas as suas ilusões destruídas, Shikaizumi Nara cuspiu um bocado de sangue e desmaiou no local. Tsunade, a ninja médica, correu imediatamente e começou a examiná-lo. Após um momento, ela disse, insuficiência cardíaca. Ele não corre perigo de morte desta vez, mas se não conseguir sair da sombra deste acontecimento, receio que não viva por muito tempo. Shikaku Nara respirou fundo. Obrigado, Sr. Hokage. Esta também foi uma escolha do próprio Shikaizumi. Hiruzen disse, Shikaku tenha uma boa conversa com Shikaizumi quando voltar. Shikaku Nara o reconheceu. Depois que Kakashi e Akira Sarutobi carregaram Shikaizumi Nara para fora, a atmosfera na sala de reuniões ficou um tanto sombria. Omura Mitokado disse, o quarto Tsuchikage é extraordinário. E pensar que ele conseguia calcular a localização do clã dos macacos de forma reversa a partir do jutsu de invocação. Parece que o conhecimento de Iwagakure sobre ninjutsu espaço-temporal não é mais tão baixo. No passado, usávamos ninjutsu espaço-temporal para atacar nossos inimigos, mas após a morte de Minato, nossa pesquisa nessa área ficou para trás. Hiruzen, Tsunade, também precisamos dedicar parte da nossa energia à pesquisa de ninjutsu espaço-temporal. Não podemos ter Iwagakure nos atacando com isso enquanto não temos a capacidade de sequer nos defender ou retaliar. Tsunade pensou por um momento e disse, então deixe Gema Shiranui e seus dois companheiros de equipe realizarem menos missões. Faça com que eles passem mais tempo estudando a técnica do Deus Voador do Trovão. Deixe os três também se encarregarem da pesquisa de ninjutsu espaço-temporal. Afinal, os três foram escolhidos por Minato como ninjas que ele acreditava terem talento para isso. Hiruzen e os outros não tinham objeções. Todos haviam tentado aprender a técnica do Deus Voador do Trovão, e a sensação depois de estudá-la era a mesma. Era como uma escritura celestial, completamente incompreensível. Tais assuntos especializados eram, de fato, melhor deixados para os especialistas. Capítulo 353. Apenas Danzou permaneceu relutante em deixar o assunto para trás. Ele disse, Hiruzen Kakashi. Chega. Kakashi é aluno de Minato. Ele herdou a vontade do fogo. Eu confio nele. Tsunade bateu a mão na mesa. Em relação a essa questão com Kakashi, Tsunade também se sentia impotente. Embora Kakashi fosse aluno do quarto, aparentemente de uma linhagem pura e correta, que sempre receberá total apoio e treinamento do alto comando. Isso se devia apenas ao fato de a liderança não conseguir encontrar outros descendentes da linhagem correta. Eles depositaram suas esperanças em Kakashi apenas por não terem outra escolha. O primeiro Hokage não tinha discípulos. O segundo tinha vários. A linhagem legítima de Konoha consistia apenas de 2 tipos de pessoas. Os primeiros eram os descendentes dos antigos Hokage, a saber, o clã Senju e o clã Sarutobi.
Mas nenhum dos descendentes desses clãs havia alcançado alguma coisa. O único com talento decente, Azuma Sarutobi, havia fugido para a capital do País do Fogo algum tempo antes, após uma discussão com Hiruzen. O outro tipo eram os discípulos dos Kage ou os discípulos de seus discípulos. Mas se contarmos com cuidado, entre a linhagem de sucessores de Hiruzen Sarutobi, apenas Kakashi era adequado. Orochimaru havia desertado, então eles não poderiam treinar sua discípula Anko. Tsunade não tinha discípulos. Quanto à linhagem de Jiraiya, era a linhagem de Namikaze Minato, e dos 3 alunos que Minato adotou, apenas Kakashi sobreviveu. E se não buscassem alguém na linhagem de Hiruzen, teriam que encontrar alguém dos círculos de Danzou, Koharu ou Omura. Infelizmente, esses indivíduos não haviam treinado nenhum discípulo. Apenas Danzou se sentia jovem na idade perfeita para servir como Hokage. Aos olhos de todos os outros, o único sucessor adequado para o cargo de Hokage era Kakashi. Foi nesse contexto que Kakashi foi impulsionado pelo alto comando. Mas Kakashi também tinha suas falhas políticas. Seu pai era uma mancha na administração do terceiro, e seu companheiro de equipe, Obito, representando o clã Uchiha, era uma pedra no sapato deles. Portanto, o terceiro e seu grupo estavam esperançosos e cautelosos com Kakashi. Sendo Hokage há algum tempo, Tsunade gradualmente passou a entender a mente do terceiro e de seus conselheiros, e foi por isso que interrompeu Danzou com um tom tão firme. Ela estava genuinamente com medo de que seu professor, particularmente persuasível, fosse realmente influenciado por Danzou. Na visão de Tsunade, Konoha não podia se dar ao luxo de mais conflitos internos. Não podia mais suportar o consumo interno. Ela não podia assistir a mais uma geração extraordinária de Konoha ser destruída por seu próprio povo. Pensando nisso, Tsunade disse: transfira Kakashi para o meu lado para servir como meu guarda. Acontece que minha guarda Kage ainda não foi formada. Kakashi servirá como capitão da guarda Kage. De jeito nenhum. Tsunade, você precisa entender bem o que está fazendo. Esse é um quase Kage que pode ter sofrido lavagem cerebral de Wagakure. Danzou rugiu para Tsunade. Mas Hiruzen Sarutobi disse: não tenho objeções. Ele não tinha escolha. Tsunade era agora Hokage, e um Hokage possuía muitos poderes que outros não tinham permissão para violar. Os conselheiros podiam vetar as propostas do Hokage em alguns assuntos por meio de votação, mas as regras de Konoha estipulavam que havia muitas coisas que o Hokage podia decidir por conta própria. Por exemplo, a seleção dos membros da guarda Kage. O Hokage podia selecionar 4 guardas de todo o sistema ninja de Konoha. Em teoria, o Hokage poderia até mesmo transferir membros importantes da raiz para sua própria guarda Kage. Contanto que Tsunade não tivesse medo de ser apunhalada pelas costas, ela poderia fazer isso para enfraquecer o poder de Danzou. Hiruzen não apoiou a decisão de Tsunade, mas ele tinha que defender a autoridade do Hokage. Hiruzen Sarutobi, você vai se arrepender da indecisão de hoje. Danzou disparou com raiva. Então, ignorando as tentativas de Koharu Tatani e Omura Mitokado de impedi-lo, ele abriu a porta com violência e saiu da sala de reuniões. Após escapar de uma bala, Kakashi levou Shikaizumi Nara ao hospital e então caminhou sozinho pelas ruas de Konoha. Sua mentalidade era diferente agora, e sua percepção dos moradores de Konoha também havia mudado. Shikaizumi Nara Senpai estava certa. Os moradores daqui também têm esse tipo de confiança estampada no rosto. E sinto que a confiança de todos é mais natural do que a dos moradores de Wagakure. Eles até transformaram essa confiança em um hábito. Talvez no coração de todos Konoha seja considerada a mais forte, e nós, moradores de Konoha, devamos ser mais felizes do que os outros. Talvez todos sintam que isso não é algo para se orgulhar, então não ostentam deliberadamente como os moradores de Wagakure. É por isso que eu não sentia isso antes. É justamente essa naturalidade que torna a vila mais próspera. Em seguida, Kakashi voltou seu olhar para o complexo do clã Uchiha e suspirou interiormente. Ele não sabia se o conflito entre os Uchiha e o alto comando causaria tumulto na vila e, por fim, quebraria a paz. Nesse momento, uma voz surgiu à frente. E aí, Kakashi, meu eterno rival, vamos ter um duelo juvenil. Depois de falar, Might Guy não esperou pelo consentimento de Kakashi como costumava fazer, mas lançou um ataque direto. Embora a inteligência de Might Guy não fosse alta, sua intuição era aguçada. Ele notara a mudança em Kakashi pelo olhar dele naquele momento. Se Kakashi era um quase Kage ou não, Guy não sabia. Ele apenas sentia que o estado atual de Kakashi não era o ideal. Ele precisava ajudar Kakashi. Quanto ao método de ajudar, uma luta. Ele não era bom com palavras. Lutar era o que considerava o método mais eficaz. Quando Kakashi caiu em um período sombrio em sua vida antes, foi assim que ele lutou lentamente para libertá-lo da escuridão. Então, não importava em que situação Kakashi estivesse naquele momento, Might Guy sentia que poderia salvá-lo lutando da mesma forma. Desta vez, Kakashi também, inesperadamente, não recusou. Ele optou diretamente pelo contra-ataque. Tendo lutado tantas lutas em Iwagakure e evoluído a uma velocidade divina, Kakashi suprimiu facilmente Might Guy. Mesmo quando Guy usou a formação dos 8 portões internos no final, isso não mudou a situação. No entanto, Might Guy não era de desistir tão facilmente. Kakashi, realmente digno de ser o rival que eu reconheço. Vamos declarar empate hoje. Competiremos novamente na próxima vez. Might Guy sabia que não era tão forte quanto Kakashi naquele momento. Não importava. Ele apenas aumentaria o volume de treinamento e se recuperaria. Se ele não conseguia nem fazer Kakashi ficar sério quando estava dando tudo de si, como poderia tirá-lo da escuridão?
Depois que Might Guy foi embora, Kakashi disse suavemente, Guy, obrigado. Mas, tenho algo que preciso proteger. Kakashi começou a pensar em como reunir informações sobre o clã Uchiha. Ele precisava descobrir quem dentro do clã era a favor da guerra e quem era a favor da paz. Isso não era fácil para um forasteiro como ele. Kakashi ainda não tinha decidido se escolheria um dos 3 caminhos oferecidos por Ishiro, ou qual escolheria. Mas preparar-se com antecedência foi, sem dúvida, a decisão certa. Após o sacrifício de Obito, Kakashi não tinha mais amigos no clã Uchiha, nem mesmo alguém com quem pudesse conversar. Na verdade, Kakashi não só não tinha amigos no clã Uchiha, ele também não tinha muitos amigos em Konoha. Até Might Guy se apegou a ele. Pensando nisso, Kakashi de repente pensou em alguém, Shizui Uchiha. Aquele gênio do clã Uchiha, o Uchiha conhecido como Shizui da cintilação corporal. Kakashi e Shizui Uchiha não tiveram muita interação. Ele apenas vira o homem e ouvirá falar de sua personalidade. Era um Uchiha gentil, assim como Obito. Talvez seu pensamento não fosse extremista, mas ele teve que testá-lo primeiro. Enquanto Kakashi se preparava para testar Shizui, Ishiro, distante em Iwagakure, de repente ouviu algo que o deixou perplexo. No escritório do Tsuchikage, seu aluno, Kiyoshi Ishizawa, estava lhe explicando algo. Os alunos de Ishiro raramente iam ao escritório do Tsuchikage. Este era um lugar para tratar de assuntos importantes da aldeia, e seus alunos sabiam qual era o seu lugar e não o perturbariam ali. Claro, havia outro motivo. O próprio Ishiro raramente estava lá. Mas desta vez, Kiyoshi Ishizawa foi ao escritório do Tsuchikage por iniciativa própria porque sentiu que o assunto que tinha que relatar era muito importante. Tente de novo. Tente de novo. Eu não vi direito agora. Não, espere um minuto. Deixe-me chamar os outros conselheiros primeiro. Deixe-os verem juntos, disse Ishiro incoerentemente para Kiyoshi Ishizawa. Logo, os conselheiros chegaram ao escritório do Tsuchikage com os rostos perplexos. Ao verem Kiyoshi Ishizawa parado nervosamente no escritório, os conselheiros não perguntaram o que estava acontecendo. Mas sabiam que Ishiro chamá-los ali hoje devia ter algo a ver com aquela criança. Tudo bem, pode começar, disse Ishiro a Kiyoshi, já bem mais calmo. Reconheceu Kiyoshi, então estendeu a mão direita e começou a canalizar seu chakra. Poucos segundos depois, a mão direita de Kiyoshi começou a se transformar lentamente em água. No entanto, esse processo foi muito rápido e voltou ao normal em apenas alguns segundos. Chiado. A técnica de hidrificação. Isso mesmo, essa é definitivamente a técnica de hidrificação do clã Ozuki de Kerigakure. Isso é incrível. Embora a técnica de hidrificação seja um jutsu secreto e não uma Kekkei Genkai, nunca ouvi falar de alguém de fora do clã Ozuki capaz de praticá-la. Kiyoshi Ishizawa, como você fez isso? Incluindo Kitsushi e os 2 assistentes do Tsuchikage responsáveis por tomar notas, ninguém no escritório conseguia manter a calma. Todos exclamaram em choque. Ishiro já previa essa cena. Ele não interrompeu, esperando em silêncio por alguns minutos até que todos aceitassem o fato antes de falar. Kiyoshi, explique em detalhes. Como você conseguiu isso? Kiyoshi Ishizawa disse, Mestre Ishiro, o senhor me deu um pergaminho da última vez, aquele obtido daquele Sazori da areia vermelha, que podia realizar ninjutsu de liberação de água. Aprendi a técnica de hidrificação com esse pergaminho. Acho que o pergaminho parece ter sido feito do corpo de alguém. O material do pergaminho era o corpo de um ninja. Suspeito que o ninja que Sazori transformou no pergaminho provavelmente era um ninja que podia usar a técnica de hidrificação. Sazori usou um método especial para preservar as habilidades daquele ninja. É por isso que o pergaminho tinha a capacidade de liberar o jutsu do estilo água, porque o pergaminho estava cheio de células que podiam extrair chakra da natureza de água. É que agora usei todas as células do pergaminho, e o pergaminho em si desapareceu. Capítulo 354. Após ouvir a análise de Kiyoshi Ishizawa, Ishiro relembrou a situação da história original. Naquela época, Sazori da Areia Vermelha havia usado aquele pergaminho por um longo tempo e eventualmente sua energia se esgotou. E o pergaminho desapareceu automaticamente. Agora, ouvindo a análise de Kiyoshi, Ishiro sentiu que fazia certo sentido. Mas independentemente de estar certo ou errado, o fato de Kiyoshi Ishizawa ter aprendido a técnica de hidrificação era inegável. Depois de pensar um pouco, Ishiro perguntou, Kiyoshi, na sua opinião, é possível que outros aprendam essa técnica de hidrificação? Kiyoshi Ishizawa dominar esse jutsu secreto sozinho não foi de grande utilidade. Seu talento era o que era. Se as coisas corressem excepcionalmente bem no futuro, ele poderia se tornar um Jounin de elite, mas a possibilidade de atingir o nível Kage não era alta. Sua ajuda a Iwagakure não seria tão significativa. Mas se esse jutsu secreto pudesse ser ensinado a outros, sua utilidade seria imensa. Embora Iwagakure não tivesse muitos ninjas com liberação de água, um jutsu secreto que pudesse aumentar significativamente a capacidade de sobrevivência de um ninja, sem dúvida traria um enorme impulso à força geral da vila. Bella e os outros também olharam para Kiyoshi Ishizawa com expressões de antecipação. Kiyoshi não hesitou. Ele claramente havia considerado a questão antes de vir. Ele disse diretamente, é possível, mas requer um nível altíssimo de proficiência com o elemento água. Ishiro insistiu, há algum outro requisito especial? Apenas proficiência com o elemento água? Isso poderia ser considerado um requisito? Todo ninjutsu de alto nível tinha esse pré-requisito. Kiyoshi Ishizawa disse, não deveria haver outros. É que ainda não resumi um método de treinamento específico. Ainda preciso de algum tempo. Excelente, excelente. Por dominar a técnica de hidrificação do clã Ozuki, eu lhe darei uma missão de nível A. Se você puder resumir um método para outros treinarem a técnica de hidrificação, desde que uma pessoa tenha sucesso, eu lhe darei uma missão de nível S. Kiyoshi Ishizawa assentiu ansiosamente.
Ele ainda era apenas um genin que havia se formado há um ano. E com um professor como Ishiro, que raramente os levava em missões, seu histórico de missões era muito escasso. Em contraste, o histórico de missões de Akino Atsumi, que estava em seu grupo, era absurdamente brilhante. Ela tinha um registro de missão de rank A por confrontar Obito Uchiha, e até mesmo um registro de missão de rank S por encontrar o território do clã dos macacos. Além disso, ela também havia recebido um registro de missão de rank A durante a pesquisa sobre o selo além do rank S em Uso Shogakure. Kiyoshi Ishizawa, por outro lado, apenas se deleitava com o brilho de Akino, recebendo um registro de missão de nível B por ajudar a localizar o assentamento do clã dos macacos realizando o jutsu de invocação. Ele não pôde evitar, suas reservas de chakra eram muito pequenas. E o número de vezes que ele conseguia realizar o jutsu de invocação era muito menor do que o dos Chunin e Jounin da vila. Agora, ao saber que poderia receber um registro de missão de classificação S, Kiyoshi ficou instantaneamente em êxtase. Está decidido. Não vou dormir pelos próximos dias. Após a conclusão dos exames Chunin conjuntos de Vagakure, o mundo ninja entrou em um breve período de paz absoluta. 4 das 5 grandes vilas ocultas estavam concentradas em desenvolver sua força, enquanto Kirigakure se ocupava com conflitos internos. O mundo ninja era um símbolo de harmonia. Ishiro também permaneceu honestamente na vila durante esse tempo, guiando seus 3 discípulos e ocasionalmente levando-os em algumas missões de baixo nível. O tempo passou. Mais de meio ano depois, em Kirigakure, Ishiro, disfarçado de Ambu da névoa, estava em um prédio, franzindo a testa para a rua deserta lá fora. A situação em Kirigakure era tão tensa que quase não havia ninguém nas ruas, o que impedia até mesmo uma pessoa com segundas intenções como Ishiro de pescar em águas turbulentas. 3 dias antes, Ishiro receberá um relatório urgente de um ninja de campo, informando que o número de ninjas que entravam e saíam de Kirigakure recentemente era extremamente alto. Ishiro percebeu que uma nova onda de caos em Kirigakure era iminente. Considerando que já estava no país da Terra há algum tempo, ele imediatamente correu para Kirigakure a toda velocidade. Kirigakure era de fato como a informação descrevia. Muitos ninjas entravam e saíam, e a maioria não usava o portão principal, mas sim atravessava diretamente as muralhas de proteção mais externas e rompia à força a barreira sensorial. Então, Ishiro imediatamente seguiu os costumes locais e entrou sorrateiramente com eles. De fato, depois de entrar, não causou nenhum distúrbio. Nem um único Ambu veio investigar. Depois de entrar em Kirigakure, Ishiro começou a investigar pessoalmente várias partes da vila. Com base nas informações fornecidas pelo ninja da inteligência, combinadas com suas próprias descobertas e finalmente cruzadas com a história original, Ishiro analisou aproximadamente que havia atualmente 4 facções principais em Kirigakure. A primeira facção era naturalmente a raiz de todo o caos, Yagura Karatashi, controlado por Obito. O poder de combate individual de Yagura era incomparável em Kirigakure, mas devido ao efeito borboleta de Ishiro, Yagura tinha poucos subordinados leais nesta linha temporal. A maioria havia sido forçada a embarcar em sua carruagem de guerra em virtude de seu status como Mizukage. A segunda facção era uma aliança de vários clãs ninjas da Kekkei Genkai. Essa facção contava com um grande número de membros. Embora não possuíssem um combatente de alto nível, seu poder de combate médio era muito superior ao das outras facções. E como estavam sob a ameaça de morte de Yagura, eram relativamente unidos. Após investigar, Ishiro descobriu que essa aliança de clãs de linhagem incluía não apenas clãs da Kekkei Genkai, mas também muitas famílias de jutsu secretos, incluindo o clã Ozuki. A terceira facção era uma aliança de clãs ninjas de pequeno e médio porte. Esses clãs, com os Genshi mais velhos como núcleo, tinham um grande número de ninjas, mas eram relativamente flexíveis, e a aliança era apenas uma aliança nominal. Essa aliança de clãs era uma facção que planejava colher os frutos como o pescador do provérbio. O quarto grupo de ninjas nem sequer podia ser considerado uma facção. Esses ninjas eram, em sua maioria, civis, representados por alguns Jounin, e haviam declarado publicamente que não participariam das batalhas de nenhum dos lados. Ishiro descobriu que, assim como esses ninjas civis, um número considerável de Ambu da névoa também permanecia neutro. Esses ninjas civis e os ninjas da Ambu pertenciam a um grupo completamente neutro. Eles também eram a principal força que atualmente mantinha o funcionamento mínimo de Kirigakure como uma instituição militar. Eles ainda insistiam em realizar missões todos os dias, e a Ambu também se esforçava ao máximo para manter a ordem. Acontece que eles não ouviam as ordens do Conselho de Anciãos ou mesmo do Mizukage, em vez disso, assumiam missões diretamente de um salão de missões temporário. Foi justamente porque esses Ambu estavam ativos em Kirigakure que a aparição de Ishiro em seu disfarce de Ambu na vila relativamente deserta não pareceu tão fora de lugar. A existência dessas 4 facções tornou a situação atual em Kirigakure muito peculiar. Durante o dia todos se mantinham isolados. Os ninjas civis assumiam missões para deixar a vila, como de costume, e até mesmo alguns ninjas dos clãs menores faziam o mesmo. Kirigakure, assim, mantinha uma paz superficial. À noite, os ninjas civis tentavam sair o mínimo possível. Nesse horário, sons de batalhas ninjas ocasionalmente ecoavam pela vila. Os combates ocorriam principalmente entre os subordinados de Yagura e os ninjas dos clãs de linhagem, mas às vezes também envolviam ninjas de clãs pequenos e médios. No entanto, a maioria das batalhas não era muito intensa. Frequentemente, eles recuavam após um breve contato. Mas havia exceções. Por exemplo, naquele momento, num telhado não muito longe de Ishiro, havia uma batalha. 7 ninjas sitiavam 4 Ambu. Ishiro podia ver que todos os 11 eram bastante habilidosos.
O lado em vantagem tinha 3 Jounin, e os outros 4 eram Chunin. O líder do lado sitiado era um Jounin de força considerável, e os outros 3, embora fossem apenas Chunin, podiam lutar juntos contra um Jounin por um tempo sem ficarem em desvantagem. Não querendo atrair a atenção dos grupos em luta, Ishiro voltou para dentro da sala, apenas monitorando os movimentos com seu olho da mente. O lado com a vantagem planejava desgastar os oponentes, mantendo apenas os ataques sem lutar desesperadamente. O grupo sitiado tentou escapar várias vezes, mas foi bloqueado em todas as tentativas. Se isso continuasse, os 4 Anbu da névoa certamente morreriam. Uma vez terminada a batalha, Ishiro poderia continuar a procurar oportunidades para causar problemas. Mas quem imaginaria que o capitão da Anbu, sem esperança de romper a barreira, repentinamente explodiria com uma violenta onda de chakra? Ele então suportou uma kunai perfurando seu abdômen e desencadeou um ninjutsu em larga escala. Estilo água, pilar de formação de água. Uma coluna de água com mais de 10 metros de largura rompeu o cerco, criando uma oportunidade de fuga para os 3 restantes. Infelizmente, estes não optaram por escapar sozinhos, mas levaram consigo o capitão gravemente ferido. Se esses 4 conseguiriam escapar ou não, não era da conta de Ishiro, mas por sorte. O ataque do pilar de água foi direcionado diretamente para a casa onde Ishiro estava escondido. Com seu olho da mente, Ishiro naturalmente não se feriria, tendo se esquivado do ataque logo no início. Mas olhando para a parede à sua frente, que agora estava subitamente pela metade, Ishiro ficou sem palavras. Era impossível encontrar um novo lugar para se esconder agora. Ele só podia se mover enquanto os oponentes ainda lutavam. Imaginou que eles provavelmente não estariam muito interessados em um espectador que claramente não tinha intenção de interferir. É claro que se essas pessoas quisessem cortejar a morte, Ishiro não negaria o desejo delas. No entanto, os acidentes muitas vezes não se anunciam antes de acontecer. Quando os 4 Anbu em fuga passaram pela frente de Ishiro, um deles foi subitamente atingido por uma shuriken. Ele então caiu de lado na sala onde Ishiro estava, junto com o capitão da Anbu que ele apoiava. Ishiro e os 2 se encararam sem expressão. Então, os outros 2 também pararam de fugir e rapidamente o seguiram para dentro. Ishiro piscou. Vocês não deveriam ser da Vila da Névoa Sangrenta? É necessário estar tão unidos? Antes que Ishiro ou qualquer um dos 4 Anbu pudessem falar, o ninja de fora atacou. Ishiro olhou para eles. Os 2 Junins que tinham acabado de chegar ficaram assustados ao mesmo tempo. Como pode haver outro Anbu na sala? E qual é a força dessa pessoa? Sua presença é tão forte. Seria uma emboscada? Por precaução, os 2 Jounin recuaram novamente. Então, junto com os outros ninjas, entraram em confronto com o grupo de 5 de Ishiro. Vendo isso, Ishiro, não querendo revelar sua identidade, estava prestes a correr e deixar o local do conflito. Quem imaginaria que o capitão da Anbu, agora em seu último suspiro, de repente falaria: Sênior, pelo bem de nós 2 sermos Anbu, peço que cuide dos meus 3 subordinados. Depois de dizer isso, ele deu seu último suspiro. Ishiro ficou atordoado. Você quer que eu cuide da sua névoa Anbu? Tá brincando? Quem sabe como, mas os 3 pareceram ter uma epifania repentina. Percebendo que a situação atual era crítica e não havia tempo para sentimentalismos, eles se curvaram levemente para Ishiro em uníssono, sinalizando para que ele desse o comando. Ishiro olhou para os 3 Anbu, depois para os ninjas da névoa lá fora, que discutiam se deveriam lançar um ataque em larga escala. Parecia que talvez, possivelmente, ele não precisasse mais correr. Capítulo 355. Após tomar sua decisão, Ishiro não hesitou. Deu um passo em direção à abertura da casa, enquanto suas mãos simultaneamente começavam a formar selos em uma velocidade estonteante. Estilo água, golpe furioso de água. O ninjutsu de liberação de água de nível B, amplificado deliberadamente com uma quantidade extra de chakra, foi disparado diretamente no meio do ninja do lado de fora. A velocidade dos selos de mão de Ishiro era muito rápida. Quando ele começou a formar os selos, os ninjas da névoa ainda pensaram em detê-lo, mas ficaram imediatamente paralisados, assustados com sua velocidade de mais de 6 selos por segundo. Ainda havia alguma distância entre eles. Com a velocidade de Ishiro, eles haviam perdido a iniciativa e não tiveram tempo de interrompê-lo. Os mais espertos imediatamente se viraram e fugiram. Os mais lentos nem tiveram chance de correr e foram arrastados pela água turbulenta. Ishiro não se importava se eles estivessem vivos ou mortos. De qualquer forma, eles definitivamente não ousariam voltar. Um Jounin de elite que acabará de exibir uma velocidade de selo de mão tão assustadora não era alguém que esses ninjas pudessem se dar ao luxo de provocar. Depois de despachar os pequenos com um único ninjutsu, Ishiro se virou para avaliar as 3 pessoas e um cadáver à sua frente. Um momento antes, ele observara os 3 Anbu com os olhos de um transeunte. Agora Ishiro os examinava com os olhos de um comandante observando seus subordinados, então, naturalmente, ele teve que ficar mais sério. Enquanto Ishiro os avaliava, os 3 já haviam se aproximado sutilmente, sem que ninguém percebesse. Foi uma ação completamente inconsciente, fruto do medo instilado pelo poder que Ishiro acabará de demonstrar. Naquele momento em Kirigakuri, todos os especialistas renomados haviam sido recrutados pelas diversas facções. Aqueles que não haviam sido recrutados já haviam declarado publicamente que não participariam daquele conflito. Portanto, um Jounin de elite como Ishiro, ou melhor, um especialista que não era de forma alguma fraco, mesmo entre os Jounin de elite, era uma visão rara entre a 4ª facção. Os 3 tentaram arduamente se lembrar dos líderes do esquadrão Anbu que conheciam, mas descobriram que nenhum deles correspondia à pessoa que estava diante deles. Tirem suas máscaras. Digam seus codinomes, nomes verdadeiros, habilidades, afiliações e registros de serviço, disse Ishiro friamente.
Sim, respondeu o Ambu masculino, ferido pelas shurikens e que se juntara ao antigo capitão, removendo rapidamente a máscara. Era um ninja na casa dos 20 anos com uma cicatriz na bochecha. Senhor, meu nome é Ayata, codinome Cell. Sou um ninja de Taijutsu, subordinado ao esquadrão do Capitão Ki. Nosso líder de esquadrão se chamava Ki. O número de missões de rank a que realizei foi... Ishiro olhou para o corpo do líder do esquadrão Ambu da Névoa cujo nome era Ki. Com alguém na liderança, os outros dois não hesitaram. A única ninja entre os três tirou a máscara, revelando um rosto sério. Ela tinha cerca de 20 anos. Ela disse, Senhor, meu nome é Maju, codinome Almi. Sou especialista em ninjutsu de liberação de água e conheço um pouco de ninjutsu médico. A última pessoa tirou a máscara, revelando uma barba farta. Sua voz soou bastante grave. Senhor, meu nome é Raizo, codinome Ai. Sou especialista em ninjutsu de liberação de relâmpagos. 12 minutos depois, Ishiro tinha uma compreensão muito detalhada de seus 3 novos subordinados, incluindo suas situações familiares, hobbies e históricos de missão. Ishiro assentiu, satisfeito. Certo, coloquem suas máscaras de volta. Meu codinome é Sei. Podem me chamar de Lord Sei ou Capitão Sei. Agora darei minha primeira ordem. Levem seu capitão e me levem à sua base de operações habitual. Sim, responderam os 3 em uníssono. Então, os 3 lideraram o caminho, seguidos por Ishiro. Os 4 atravessaram metade de Kirigakuri e finalmente chegaram a uma casa residencial. Desde que o caos eclodiu, os diversos esquadrões da Ambu raramente retornaram ao quartel-general. Aquele local sempre fora um ponto de encontro para todas as facções. Os Ambu que não queriam participar do conflito estavam basicamente agindo por conta própria. Embora esses Ambu estivessem unidos em sua direção geral, fazendo o possível para manter a ordem em Kirigakuri durante o dia, havia pouco contato entre eles. A maioria, como esse esquadrão, havia encontrado uma casa particular relativamente espaçosa para usar como base temporária. Ishiro examinou rapidamente a base. Embora o local fosse pequeno, era relativamente bem equipado. Havia todo tipo de itens para as necessidades diárias de um ninja, e não faltavam consumíveis como kunai, shuriken e marcadores explosivos. Ishiro até viu um conjunto de bonecos de treinamento de madeira no canto da sala de estar. Será que esses Ambu da Névoa estão planejando uma resistência de longo prazo? Ishiro resmungou consigo mesmo. Lord Sei, este quarto era do Capitão Ki. Vou arrumá-lo. Que tal servir como seus aposentos, meu senhor? Perguntou Almi. Ishiro acenou com a mão. Não precisa arrumar. Vocês 3 vão descansar primeiro. Não entendem ninjutsu médico? Vão ver os ferimentos do céu. Sim, Almi reconheceu e saiu rapidamente. Ishiro entrou sozinho na sala que originalmente pertencia a Ki. Tendo estado na Ambu de Vagakuri, Ishiro estava muito familiarizado com seu estilo operacional. Com apenas um breve olhar, Ishiro concluiu que Ki havia sido um Ambu muito competente. Além das necessidades básicas da vida, não havia mais nada na sala. Tudo estava em perfeita ordem. Se alguém mexesse em alguma coisa, o dono notava imediatamente que havia algo errado. Ishiro ficou sentado na sala por um tempo, considerando cuidadosamente sua situação atual. Muito tempo depois, ele saiu da sala novamente. Na sala de estar, apenas Ai estava presente. Ele não estava descansando, provavelmente estava de serviço. Ao ver Ishiro sair, ele rapidamente se levantou para cumprimentá-lo. Senhor Sei. Ishiro assentiu. Eu estava em uma missão na Terra da Terra e acabei de voltar. O que aconteceu com a vila? Por que está um caos tão grande? Ai imediatamente relatou. Senhor Sei, há algum tempo, o Senhor Mizukage repentinamente exigiu que vários grandes clãs ninjas, incluindo os clãs Minazuki e Ozuki, enviassem uma parte de seus ninjas para se juntar a Ambu e seguir suas ordens. Esses grandes clãs discordaram, então surgiu um conflito entre os dois lados. No início, tudo correu bem, ambos os lados mantiveram certa contenção. Mas desde uma noite 6 dias atrás, quando o primeiro ninja morreu em batalha, o conflito só piorou. Os ninjas com apoio poderoso se uniram. Aqueles de nós sem apoio só podem declarar neutralidade. Ishiro assentiu. E a sede? É perigosa? Você voltou nos últimos 2 dias? Ai balançou a cabeça. O quartel-general está sendo constantemente vigiado por ninjas de outras facções. Estávamos com medo de causar problemas, então não voltamos há 4 dias. Há muito poucos ninjas no quartel-general agora. Basicamente, além dos guardas, apenas ninjas como você, Lord Sei, que acabaram de retornar de uma missão e precisam ir ao escritório da missão para atualizar seu status, retornarão. A menos que haja uma razão convincente para permanecer na sede, a maioria das pessoas não ficará lá por muito tempo. O Lord Sei vai atualizar o status da sua missão? Seria melhor você ir à noite. À noite, há menos ninjas das várias facções perto da sede, e a maioria deles está ocupada se protegendo uns dos outros. Você pode pegar a passagem secreta do Izakaya de Kintaro. É mais perto do escritório do Mizukage, então, ironicamente, não há ninjas dessas facções guardando-a. Um pensamento ocorreu a Ishiro. O Izakaya de Kintaro, uma passagem secreta para a sede da Ambu da Névoa? Que ótima notícia. Ishiro assentiu. Entendo. Nesse caso, vou voltar agora mesmo. O Lord Sei vai voltar para o quartel-general agora? Vou avisar Cell e Almi para nos reunirmos. Ishiro acenou com a mão. Não precisa. É mais seguro eu ir sozinho. Não saia antes de eu voltar. Fique aqui de guarda. Sim, respondeu Ai impotente. Ai também sabia que Ishiro estava certo, mas sentia um certo arrependimento por não poder ser útil. Quando estava sob o comando do capitão Ki, os 3 ainda eram muito úteis. Mas aqui, com Ishiro, os 3 pareciam ser apenas um fardo. Deixando a base temporária, Ishiro caminhou lentamente em direção ao prédio da Ambu da Névoa. Ishiro sabia há muito tempo a localização geral do QG da Ambu da Névoa, mas sem uma credencial especial, como uma sequência de selos de mão. Nunca ousara forçar a entrada. Agora as coisas estavam melhores.
Pegando a passagem secreta, certamente haveria poucos guardas e mesmo que houvesse, ele poderia lidar com eles antes que dessem o alarme. Ao longo do caminho, Ishiro se contorceu e se virou, evitando mais de uma dúzia de grupos de ninjas e ignorando qualquer luta, indo diretamente para a sede da Anbu. Depois de um longo tempo, Ishiro finalmente chegou às proximidades da sede. Izakaya de Kentaro, Ishiro procurou por um tempo na área perto do escritório do Mizukage e encontrou seu alvo com grande facilidade. Com o ninjutsu de nível S como o olho da mente, Ishiro não se preocupou em ser monitorado. Ele empurrou delicadamente a porta do Izakaya. Depois de entrar, fechou a porta atrás de si. Agachando-se, Ishiro começou a usar seu ninjutsu sensorial. Em pouco tempo ele descobriu a localização da passagem para a sede da Anbu. As leves flutuações de chakra emitidas por alguns dos selos naquela área não lhe escaparam. Ele se levantou, caminhou rapidamente até a entrada do corredor, empurrou para o lado um armário que escondia a entrada e entrou. A passagem não foi longa, e Ishiro não demorou muito para chegar ao fim. Ele formou um selo com uma mão, liberação de porcelana, chuva de kunai. Assim que ele saiu da passagem, uma grande quantidade de kunai de porcelana saiu do seu corpo, transformando um guarda Anbu próximo em uma peneira. Com a ajuda do olho da mente, Ishiro conseguiu detectar o chakra do ninja com antecedência. Assim, o Jounin que guardava a passagem foi eliminado por Ishiro sem emitir um som. O Jounin nem percebeu que havia um inimigo até morrer. Ishiro examinou os arredores, tentando adivinhar o layout da sede da Anbu da Névoa, e então começou a vagar por dentro. Era exatamente como Ai havia dito. O número de ninjas no quartel-general da Anbu agora era realmente pequeno. Ishiro caminhou por um bom tempo, e o número total de ninjas que apareceram em seu alcance sensorial era inferior a 5. A maioria dos lugares estava vazia, incluindo a sala de dados que ele mais desejava visitar. A sala de dados da Anbu era protegida apenas por um selo de alto nível, sem outras medidas defensivas. Ishiro sentiu-se como Sun Wukong entrando no Jardim dos Pêssegos Imortais. A Vila da Névoa está sendo tão generosa. Se eu não fizer nada, não seria menosprezá-los. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 356. Ishiro usou seu olho da mente para sentir os arredores. Após confirmar que não havia mais ninguém presente, começou a estudar o selo à sua frente. Em pouco tempo, Ishiro teve uma opinião sobre o selo. A sala de dados da Anbu provavelmente não era protegida por um selo de isolamento. A névoa provavelmente designou a Anbu para guardá-la em turnos rotativos, assim como em Iwagakure. Era evidente que o selo havia sido criado às pressas. Embora o ninja que o colocou tivesse um nível de habilidade decente, não foi meticuloso, e Ishiro facilmente encontrou uma falha. Em poucos instantes, Ishiro quebrou o selo. Ao entrar na sala de dados, Ishiro fez uma análise geral do espaço interno. A sala não era grande, aproximadamente do tamanho de uma casa civil. Ishiro entendeu isso. A sala de dados de Iwagakure tinha aproximadamente o mesmo tamanho, graças à invenção milagrosa do pergaminho de armazenamento. Pessoal especializado em Iwagakure periodicamente empacotava certos dados em pergaminhos e os guardava nos arquivos históricos. Portanto, a maior coleção de dados em qualquer aldeia oculta certamente estava nos arquivos históricos. Aquele lugar não era grande, mas continha uma quantidade enorme de material. É claro que a grande maioria desses dados estava muito desatualizada e inútil. O alvo de Ishiro eram justamente esses dados. Aos seus olhos, esses dados eram mais úteis do que todo o resto da sede da Anbu da Névoa combinado. Ele caminhou rapidamente até um objeto parecido com uma prateleira na parte mais profunda da sala de dados. Com apenas um olhar, Ishiro soube que era isso que ele procurava, pois os itens ali pareciam não ter sido tocados há muito tempo. Ishiro empacotou todos esses pergaminhos e, em seguida, retirou alguns pergaminhos em branco para recolocá-los em seus lugares originais. Após pensar um pouco, Ishiro colocou outro selo de alto nível em volta da prateleira. Tendo conseguido o que queria, Ishiro não tinha mais pressa. Retornou à entrada e abriu casualmente alguns pergaminhos, dando uma olhada rápida. Descobrindo que as informações contidas eram de mais de 10 dias atrás, Ishiro não procurou mais. Deixando os pergaminhos de lado, ele saiu da sala de dados e se virou para colocar um selo de nível S na porta. Agora sou um membro de elite da Anbu da Névoa. O que está armazenado lá dentro são os dados ultra-secretos da nossa Anbu. Não posso permitir que aqueles com segundas intenções tenham essa oportunidade. Saindo da sala de dados, Ishiro procurou novamente e encontrou a sala de ninjutsu da Anbu. Infelizmente estava completamente vazia. Claramente, o ninja responsável pela segurança desses jutsus era mais responsável do que aquele que guardava a sala de dados e já havia levado tudo embora. Sem desistir, Ishiro caminhou até o departamento de logística. Enquanto caminhava, usou o olho da mente para sentir o que estava à frente. À distância, avistou 2 Anbu de plantão na entrada do departamento de logística. Ishiro respirou aliviado. Ótimo, as coisas aqui ainda estão aqui. Os 2 guardas na porta eram apenas Chunin. Ishiro não lhes deu atenção e caminhou direto na direção deles. Ishiro tomou a iniciativa, fazendo uma série de sinais de mão para os 2, cujos significados nem ele sabia. Os 2 ficaram perplexos. O da esquerda perguntou timidamente: Senhor, o que o senhor precisa? Ishiro fez uma pausa, sua aura tremeluzindo como se estivesse pronto para atacar a qualquer momento. Você não me reconhece? É novo? De qual esquadrão? Não foi informado pelo capitão que antes de vir proteger este posto?
Sentindo a presença poderosa de Ishiro, os dois entraram em pânico. O da esquerda falou primeiro novamente: Senhor, por favor, ouça minha explicação. Os ninjas originalmente encarregados de guardar este posto foram transferidos pelo Lord Mizukage. Estamos de serviço aqui voluntariamente. Somos membros do Esquadrão Noboru. Nosso líder de esquadrão discutiu isso com vários outros líderes de esquadrão, e estamos nos revezando para enviar pessoas para o serviço. Somos responsáveis apenas pelo registro. Nosso Esquadrão Noboru não é um esquadrão sob o comando do Capitão Ki. Nosso capitão é Noboru. Não fomos designados pessoalmente pelo Capitão Noboru, então não entendemos seu sinal secreto agora. Diante desse especialista insondável que casualmente chamava o codinome do superior de seu superior direto, os dois ficaram extremamente nervosos, com medo de serem mortos na hora como infiltrados por desconhecerem alguma regra. Ishiro permaneceu em silêncio por um momento. Os esquadrões que se revezam no serviço são todos subordinados de Noboru? Senhor, não. Alguns de nós somos esquadrões da Anbu sob o comando do Capitão Noboru, e alguns estão sob o comando do primeiro capitão. Ishiro pensou consigo mesmo, que Noboru, eu, são 3. Imagino quantos capitães Anbu a névoa tem. Preciso encontrar tempo para examinar cuidadosamente os registros do Zambu da névoa, caso contrário, será muito fácil acabar com meu disfarce. As informações na sala de dados eram vastas demais, e a maior parte delas inútil. Ishiro não tinha tempo para vasculhar pergaminho após pergaminho em busca das informações de que precisava. Senhor, meu codinome é Sei. Ishiro olhou para o cauteloso Anbu e disse categoricamente. Lord Sei, o homem estava visivelmente aliviado, pois Ishiro lhe dizer seu nome também significava que ele havia abandonado suas suspeitas sobre eles. O senhor está aqui para requisitar suprimentos? Ishiro balançou a cabeça. Não faço parte do mesmo sistema que Noboru e os outros. Não tenho os sinais de contato mútuo de vocês. Depois de dizer isso, Ishiro fez um gesto como se fosse embora. Senhor Sei, você faz parte da Anbu direta do Mizukage? O Chunin estava um pouco nervoso ao dizer isso. Todos sabiam que a raiz de todo o caos recente em Kirigakure era o Mizukage e Agura Karatashi. Caso contrário, como Anbu, não teriam declarado publicamente sua neutralidade e se recusado a obedecer às ordens do Mizukage. Ishiro sabia com o que estava preocupado, mas estava curioso sobre o termo Anbu direto. Como Tsushikage, Ishiro não tinha uma unidade Anbu direta, embora pudesse formar uma guarda Kage que só recebia ordens dele. Ele se perguntou se a Anbu direta deste Mizukage da Vila da Névoa era a mesma coisa, ou se era uma instituição que Agura havia criado ele mesmo. Vamos investigar um pouco mais, pensou Ishiro. De qualquer forma, eram apenas 2 Chunin. Se ele cometesse um erro e se expusesse, não seria difícil silenciá-los. Eu sou de fato o Anbu direto do Mizukage, mas não o Anbu direto do quarto. Ao dizer isso, Ishiro já estava preparado. Se os dois demonstrassem a mínima expressão de desaprovação, ele atacaria imediatamente. Se esta instituição não existisse antes de Agura, então Ishiro teria se exposto. Felizmente, o que preocupava Ishiro não aconteceu. Os 2 homens apenas suspiraram aliviados ao ouvir suas palavras. O da direita disse, então, Lord Seiya da Anbu direta da terceira ordem. Então, esta é uma instituição permanente em Kirigakure. O terceiro Mizukage também tinha uma unidade Anbu direta. Talvez eu tenha encontrado uma identidade falsa para me esconder. Após ponderar suas opções, Ishiro disse, acabei de retornar de uma missão fora da vila e estou investigando a verdade sobre o incidente de 6 dias atrás. Como você sabe minha identidade, cooperará com minha investigação. Sim, Lord Sei, os 2 homens concordaram apressadamente. Dê-me uma cópia dos registros de todos que receberam suprimentos da Anbu nos últimos 10 dias e depois me diga que informações você sabe, ordenou Ishiro. Sim, concordaram os 2. Um deles entrou na sala para pegar os registros, enquanto o outro começou a relatar todas as informações que sabia. Lord Sei, a batalha de 6 noites atrás foi mais intensa do que nos dias anteriores, mas nosso esquadrão não foi investigar. Pelo que eu sei, a primeira pessoa a descobrir que um ninja havia morrido foi um Chunin chamado Satoi. O ninja que foi morto era um subordinado do Lord Mizukage. Dizem que quem o matou usou a liberação de gelo do clã Minazuki, mas não vimos o corpo. O homem falou em detalhes, contando a Ishiro tudo o que ouvirá por aí. Quando terminou, o outro homem havia retornado com uma cópia do registro. Ishiro pegou o disco e memorizou os codinomes dos líderes de esquadrão da Anbu mencionados nele. Então perguntou, onde está aquele Satoi agora? E onde está o corpo do ninja morto? Ishiro agiu como um investigador sério. Após obter o local de residência de Satoi, Ishiro não tinha mais perguntas. Em seguida, Ishiro fez algo que deixou todos perplexos. Vocês 2 peguem um lote de materiais para montar os selos e me sigam, Ishiro ordenou aos 2. Os 2 ficaram um tanto confusos. Senhor Sei, o que o senhor vai fazer? Ishiro disse, o quartel-general da Anbu é um local ultra-secreto da vila. Como não há muitas pessoas de guarda, vou selá-lo. Podemos abri-lo novamente depois que esta tempestade passar. Os 2 se entreolharam e não ousaram desafiar os desejos de Ishiro. De qualquer forma, poder escapar da atual sede da Anbu não era algo ruim para eles. Então, Ishiro começou a isolar uma área importante da sede da Anbu após a outra. Os vestiários, os campos de treinamento, o escritório de despacho da missão, a sala de dados e a sala de aquisição de ninjutsu foram todos selados. Embora Ishiro já tivesse selado a sala de dados antes, ele o fez novamente na frente dos 2 homens.
A seguir, estão as várias passagens secretas. Eu irei para a do Izakaya de Kintaro. Vocês dois levem os materiais para as outras entradas primeiro e esperem que eu termine de selar esta, disse Ishiro para a dúzia de Ambu à sua frente. Como a limpeza da área por Ishiro os deixará sem nada para fazer, a dúzia de ninjas que estavam de serviço no quartel-general da Ambu foram todos recrutados por Ishiro. Depois de falar, sem esperar pela resposta, Ishiro foi diretamente para a passagem no Izakaya de Kintaro. Depois que Ishiro terminou de selar a passagem, ele examinou a sede da Ambu com seu ninjutsu sensorial. De fato, a dúzia de homens já havia levado os materiais para as outras entradas da passagem. 1, 2, 3, ainda faltam 6. São muitos, Ishiro deu um leve sorriso. Depois de memorizar esses 6 locais, Ishiro desativou seu ninjutsu sensorial e foi selar essas 6 entradas de passagem, uma por uma. Quando terminou, Ishiro disse, vocês todos levem os materiais para o portão principal primeiro. Eu irei encontrá-los depois de selar as outras passagens. Os 12 homens ouviram isso e imaginaram que devia haver outras passagens no quartel-general além do seu nível de acesso. Responderam sim, e partiram imediatamente. Claro, Ishiro não sabia se o quartel-general da Ambu tinha outras passagens. Ele seguiu os homens silenciosamente até as proximidades do portão principal e usou seu olho da mente ninjutsu sensorial para observar seus passos enquanto saíam da passagem. A entrada da Ambu certamente estava cheia de armadilhas, e Ishiro não ousou entrar de forma imprudente. Felizmente, a barreira na entrada principal da Ambu bloqueava apenas as sondas externas e não atrapalhava Ishiro por dentro. Logo pelo caminho que os 12 homens percorreram ao saírem, Ishiro aprendeu a maneira correta de sair. Depois de esperar um pouco mais, Ishiro também saiu pelo portão principal. Chegando à entrada, Ishiro pegou os materiais das mãos da dúzia de homens e alterou a barreira que estava originalmente ali, transformando a barreira puramente sensorial em uma defensiva. Capítulo 357. Observando a deslumbrante série de operações de Ishiro, a dúzia de Ambu, mais ou menos, ficou maravilhada. Agora entendiam a fonte da confiança de Ishiro em limpar a área. Uma figura de alto nível capaz de intimidar pessoas com um jutsu de selamento de nível S logo de cara não era alguém que um Chunin como eles conseguiria compreender. O selo de nível S que Ishiro havia colocado era de fato muito mais seguro do que ter alguns Chunins de guarda. O único problema era que, dessa forma, o quartel-general da Ambu estava completamente isolado do exterior. Seria impossível obter informações ou suprimentos de lá. Certo. Para onde vocês planejam ir agora? Ishiro perguntou ao grupo de uma dúzia de pessoas depois de terminar os selos. Depois de pensar um pouco, um deles disse, Lord Sei, precisamos retornar aos nossos esquadrões. Como não estamos mais de serviço, precisamos nos reportar aos nossos líderes de esquadrão. Ishiro assentiu. Certo, aqueles que têm um destino claro estão dispensados. O resto de vocês me seguirá em um instante. Estou atualmente baseado na extremidade oeste da vila. Se seus esquadrões não souberem o que fazer, vocês também podem vir me procurar, disse Ishiro aos poucos Ambu que ainda faziam parte de um esquadrão formal. Antes de liderar os 7 restantes para longe, os Ambu que ficaram para trás se entreolharam. Um deles disse, vamos reportar ao nosso líder de esquadrão primeiro. Não podemos tomar uma decisão sobre um assunto como este. Os outros assentiram e o grupo se dispersou. Do outro lado, Ishiro trouxe os 7 Ambu ainda atordoados de volta para a base temporária. Ai, Alma e Cell já tinham ouvido a comoção e saíram para cumprimentá-los. Vendo que Ishiro havia trazido 7 ninjas da Ambu de volta após apenas uma viagem, os 3 foram espertos o suficiente para não fazer muitas perguntas. Vamos providenciar alojamento para eles amanhã. Por enquanto, preparem um lugar para eles descansarem. Preciso sair daqui a pouco, disse Ishiro aos 3. Sim, responderam os 3 obedientemente. Enquanto os 3 iam se arrumar, Ishiro fez com que os 7 novos membros entrassem em seu quarto, um por um, para uma apresentação detalhada. Depois de lidar com os 4, Ishiro deixou a base temporária mais uma vez. Ishiro caminhou por um tempo em Kirigakuri antes de entrar em uma casa civil comum. Lord Ninja, há algo em que eu possa ajudá-lo? Perguntou em pânico o homem de meia-idade na sala. Ishiro fez uma série de sinais de mão e então tirou a máscara. Se Senhor Tsuchikage, o homem exclamou surpreso. Este homem era precisamente o ninja da inteligência que Iwagakuri havia plantado em Kirigakuri, Karazu. Karazu também era o único agente de inteligência permanente de Iwa na névoa. Foi a inteligência que Karazu havia enviado de volta a Iwagakuri que trouxe Ishiro até ali. Ishiro disse, Karazu, vista este uniforme da Ambu da névoa. De agora em diante, você pode moldar seu chakra. Sua identidade é de membro da Ambu direta do terceiro Mizukage. Seu codinome ainda é Karazu. Seu superior direto sou eu. Meu codinome é Sei. Entendido? Depois que Ishiro terminou de falar, Karazu reagiu rapidamente, vestindo apressadamente o uniforme da Ambu e dizendo a Ishiro, Lord Sei, você tem alguma ordem? Ishiro pegou um pergaminho e disse, estes são os dados que obtive da sede da Ambu da névoa. Ajude-me a analisá-los e ver o que é útil. Você é especialista em inteligência, então não vou falar muito sobre os detalhes. Concentre-se em informações relacionadas às bestas com cauda e lendas antigas. Além disso, compile todas as informações sobre o terceiro Mizukage para mim. Quando terminar de ler o conteúdo deste pergaminho de armazenamento, venha me encontrar no lado oeste da vila. Eu lhe darei os outros pergaminhos então. Além disso, enviem uma mensagem de volta para a vila. Mandem 2 esquadrões da Ambu para cá. Lembrem-se de pedir que eles se disfarcem como Ambu da névoa. De agora em diante, nosso contato usará o 4º conjunto de códigos secretos. Sim, senhor Sei, Karazu concordou apressadamente.
Depois de dar suas instruções, Ishiro retornou à base temporária. No entanto, havia agora significativamente mais ninjas ao redor da base do que quando ele havia saído. Na superfície, um esquadrão completo da Anbu aguardava na entrada, e havia outros 3 ninjas escondidos nos arredores, realizando vigilância. Ishiro ignorou os 3 ninjas da inteligência e caminhou direto na direção do esquadrão Anbu. Após uma inspeção mais detalhada, Ishiro imediatamente reconheceu 2 deles como os Chunin que anteriormente guardavam o armazém de logística da sede da Anbu. O olhar de Ishiro pousou no líder do esquadrão. Essa pessoa deveria ser o líder do esquadrão, cujo codinome era Noboru. Como esperado, quando o homem viu Ishiro olhando para ele, tomou a iniciativa de se aproximar e se apresentar. Lord Sei, meu codinome é Noboru. 2 dos meus subordinados mencionaram antes que o senhor poderia nos acomodar aqui. Será que isso é verdade? Ishiro ficou surpreso. Alguém já veio buscar refúgio? Mas Ishiro não tinha pressa. Ele tomou a iniciativa. Ishiro avaliou o esquadrão de 4 homens de Noboru. Era um esquadrão Anbu bem comum. O líder do esquadrão, Noboru, era um Jounin especial, e seus 3 subordinados eram Chunin. A força total deles era muito inferior à do esquadrão do antigo capitão Ki. Ele imaginou isso: se o líder do esquadrão fosse um Jounin, provavelmente não teria vindo buscar refúgio tão rapidamente. Ishiro permaneceu em silêncio por um momento e então disse: pode participar se quiser. Há um Chunin 50 metros atrás de você e 2 Chunin 70 metros à sua direita. Se conseguir derrotar 2 desses 3, pode participar. Ishiro não respondeu à pergunta de Noboru. Em vez disso, declarou diretamente sua exigência. Noboru ficou atordoado. Sua avaliação de Ishiro imediatamente aumentou vários níveis. Os 4 não estavam desprevenidos, mas ainda não haviam descoberto um único ninja escondido. Isso fez o rosto de Noboru queimar por trás da máscara. Seu plano original era verificar a situação do lado de Ishiro antes de tomar uma decisão, mas agora seu pensamento havia mudado completamente. Independentemente de se juntarem ou não, ele precisava pelo menos mostrar suas habilidades diante de Ishiro e demonstrar seu valor. Ele se virou e deu algumas instruções aos seus 3 subordinados. Os 4 então se dividiram em 2 grupos. Os 2 que antes guardavam o armazém formaram um grupo e rapidamente se viraram para lidar com os Chunin atrás deles. Ele próprio, junto com seu último subordinado, correu em direção aos 2 Chunin à direita. Vendo isso, Ishiro não lhes deu mais atenção e foi direto para dentro da casa. Lord Sei, dentro da sala, os 3 do esquadrão Ki original e os 7 que se juntaram depois já tinham ouvido a comoção lá fora. Eles simplesmente não tinham saído sem a ordem de Ishiro. Ishiro assentiu. E se aquele esquadrão lá fora capturar 2 Chunin, deixe-os se juntarem a nós. Esta sala está ficando um pouco pequena. Amanhã, verifiquem os arredores para ver se há outras casas desocupadas e encontrem um lugar para eles ficarem. Sim, respondeu Ai. Ishiro retornou ao seu quarto e, da mesma forma, pegou um pergaminho e começou a examiná-lo. No entanto, Ishiro não lidava com um volume tão grande de texto há anos, e sua velocidade em selecionar informações úteis não era muito alta. Quando amanheceu, Ishiro saiu do quarto e encontrou mais 6 pessoas no salão principal, o esquadrão de 4 pessoas de Noboru e 2 prisioneiros. Ishiro olhou para os 2 cativos e então acenou para Noboru. Vocês 4, entrem um instante. Seguindo o mesmo procedimento anterior, Ishiro pediu que os 4 tirassem as máscaras e lhe deu um relato detalhado de seus registros de serviço. Por fim, Ishiro disse: vocês manterão a estrutura original do esquadrão por enquanto. Servirão temporariamente como um esquadrão de combate e aguardarão ordens. Sim. Intimidado pela presença de Ishiro, Noboru jogou todos os seus planos originais para o fundo da mente, deixando apenas o impulso de obedecer. A qual facção aqueles 3 Chunin pertenciam? Perguntou Ishiro depois que o esquadrão de Noboru se juntou a eles. Noboru disse: Lord Sei, nós os interrogamos. O que agiu sozinho foi enviado pelo ancião Genshi. Os outros 2 juraram lealdade ao clã Minazuki. É que, quando fui capturá-los, um deles escapou. Ishiro franziu a testa. Ninguém de Yagura? Será que é por causa da existência do Zetsu branco que eles não precisam enviar ninjas da inteligência? Mas eu já usei meu ninjutsu sensorial várias vezes em Kirigakuri e não encontrei nenhum vestígio de um clone do Zetsu branco. Será que Zetsu branco poderia estar disfarçado de ninja da neva? Mas fazer isso seria muito arriscado. Poderia facilmente expor o fato de que Yagura está sendo controlado. O que Ishiro não sabia era que a situação atual de Yagura era muito mais difícil do que ele imaginava. Embora Yagura ainda detivesse o título de Mizukage, após o ataque surpresa do clã Kaguya, seus leais subordinados sofreram pesadas perdas. E ele tinha poucos em quem pudesse comandar e confiar. Embora Yagura tivesse forçado alguns ninjas a se juntarem a ele em virtude de seu status como Mizukage, ele não ousava enviá-los em missões sozinho, temendo que eles partissem e nunca mais retornassem. Cada vez que um grupo sob o comando de Yagura saía, um de seus confidentes liderava a equipe para evitar desgastes não relacionados a combate. Foi justamente por verem a situação difícil de Yagura que os Minazuki e outros clãs de linhagem ousaram confrontá-lo abertamente. O ancião Genshi também havia reunido muitos clãs de pequeno e médio porte por esse motivo, recusando-se a obedecer às ordens de Yagura. Soltem-nos. Digam para avisarem Genshi e Minazuki Gyo para não enviarem mais pessoas. Caso contrário, matarei todos os que eles mandarem, ordenou Ishiro e então disse: tudo bem, podem ir descansar agora. Após a partida do esquadrão de Noboru, Ishiro de repente pensou em algo. A Vila da Névoa tinha um Byakugan, que estava em posse de Ao. Mas a qual facção Ao pertencia? A história original mencionava apenas que Ao usou seu Byakugan para revelar que Yagura estava sendo controlada por Genjutsu, mas quem finalmente ascendeu ao poder foi Meiterumi.
Mei possuía 2 Kekkei Genkai e deveria ter vindo da facção do clã da linhagem. Dessa perspectiva, parecia que ela deveria estar do lado dos clãs da linhagem. No entanto, a ascensão de Mei ao poder na história original também parecia ser inseparável do apoio do ancião Genshi, então também era possível que Ao estivesse servindo Genshi. Pensando nisso, Ishiro saiu novamente e perguntou a Noboru: Noboru, você sabe onde fica o Byakugan da vila agora? O Byakugan. Noboru pensou por um momento. O Byakugan parece ter sido obtido por um ninja chamado Ao. Após retornar à vila, o Lord Suikazan Fubuki sugeriu ao Lord Mizukage que o Byakugan fosse entregue a Ao para seu uso, então o Byakugan está com Ao. A família de Ao é um clã ninja de médio porte na vila, e eles agora juraram lealdade ao ancião Genshi. Com a habilidade especial do Byakugan, Ao é provavelmente um dos braços direitos do ancião Genshi. Ao é um dos homens de Genshi. Entendido, pensou Ishiro consigo mesmo. Capítulo 358. Você acabou de mencionar Suikazan Fubuki. O que ele e Kurozuki Raiga estão fazendo agora? Perguntou Ishiro a Noboru. Lord Sei, desde que os 7 espadachins ninja da névoa sofreram pesadas perdas em Konoha, apenas o Lord Suikazan Fubuki e o Lord Kurozuki Raiga retornaram. No entanto, ambos foram repreendidos pelo alto comando da vila. Depois disso, raramente retornaram à vila e têm patrulhado as fronteiras, respondeu Noboru. O Lord Suikazan Fubuki ainda retorna de tempos em tempos, mas o Lord Kurozuki Raiga parece ter desaparecido há muito tempo. É precisamente porque os apoiadores originais do Mizukage, os 7 espadachins ninja, encontraram um infortúnio, e as espadas perdidas não puderam ser recuperadas, que o poder do Lord Mizukage foi tão diminuído. Isso era algo que Ishiro não havia considerado antes. Agora, ouvindo a explicação de Noboru, ele entendia. Os 7 espadachins ninja eram os subordinados leais escolhidos pelo Mizukage. Perder as espadas significava que Yagura Karatashi tinha uma ferramenta menos para comprar a lealdade das pessoas. Além disso, os 7 espadachins ninja originais eram confidentes do terceiro Mizukage, o que significava que um recurso crucial que permitia ao Mizukage suprimir outras facções estava desaparecido. Se Yagura tivesse as 7 espadas em mãos e tivesse prontamente selecionado uma nova geração de 7 espadachins leais somente a ele não teria sido abandonado por todos tão rapidamente. Pensando na segunda geração dos 7 espadachins, Ishiro perguntou novamente: como estão os talentosos juniores da vila agora? Existe alguém com potencial para suceder como o quinto? Noboru estava visivelmente abalado. Essa era uma pergunta que todos os outros ninjas da névoa estavam pensando, mas a maioria só ousava pensar em seus corações. Ouvindo Ishiro levantar a questão com tanta audácia, todos na sala de estar também sentiram um arrepio. Noboru respirou fundo e disse: atualmente não ouvi falar de ninguém com força suficiente para herdar o título de quinto Mizukage. Ishiro observou a multidão e perguntou: a jovem do clã Terumi, Mei Terumi, Momoshi Zabuza do clã Momoshi, Ringwa Meiyuri, e um chamado Oshigaki Kizami, que parece ser um subordinado de Suikazan Fubuki. Qual é o nível de força atual deles? As pessoas na sala não eram de alto status. Embora já tivessem ouvido os nomes de alguns gênios, também estavam muito curiosas sobre suas situações. Então, todos aguçaram os ouvidos, pois entre essas pessoas, provavelmente havia um futuro Mizukage. Noboru deu um sorriso irônico. Lord Sei, eu também não entendi muito bem. Dos gênios que você mencionou, só conheço Mei Terumi e Zabuza. Já ouvi falar de Ringwa Meiyuri, mas sua fama não é grande. Quanto ao Oshigaki Kizami, nunca ouvi falar desse nome. A força de Zabuza é altíssima. Ele foi promovido a Jounin há muito tempo e pode ter a força de um Jounin de elite agora, mas não tenho certeza dos detalhes. Quanto à senhora Mei Terumi, embora sempre tenha tido a reputação de gênio, o clã Terumi é muito reservado e nunca revelou nenhuma informação sobre ela. Ishiro ficou em silêncio por um momento, então continuou. Você sabe o paradeiro de Suikazan Fubuki? Noboru balançou a cabeça novamente, impotente. Inicialmente, Ishiro queria perguntar a Noboru se ele sabia alguma coisa sobre os Jinchuriki dos 6 caudas, mas desistiu. Imaginou que Noboru não teria acesso a informações tão confidenciais. Nesse momento, um pensamento ocorreu a Ishiro, e ele voltou seu olhar para a porta. Não demorou muito para que um ambu entrasse rapidamente. Ao ver que Ishiro estava na sala de estar, ele disse: Senhor Sei, o ancião Genshi enviou alguém para convidá-lo. Ishiro virou a cabeça para olhar para Noboru, que disse apressadamente: Senhor Sei, já repassei suas palavras exatas ao ancião Genshi. Entendido, Ishiro assentiu levemente e saiu da sala sob os olhares nervosos dos outros. Lá fora, o ancião Genshi havia enviado um total de 3 pessoas. O líder era provavelmente um ninja do tipo ninjutsu, ladeado à esquerda e à direita por 2 ninjas de taijutsu para proteção. Ele olhou para Ishiro. O do meio se chama Izaki Shinichi. Ele é um confidente do ancião Genshi e um Jounin de elite, lembrou Ishiro imediatamente Noboru, que o havia seguido. O ninja do nível de Izaki Shinichi era uma figura importante para Noboru. Vindo de uma família civil, ele não teria tido acesso fácil a essas pessoas antes, então estava um pouco nervoso agora. Você é um ambu chamado Sei. Gostaria de saber de quem você originalmente recebia ordens? Perguntou Izaki Shinichi diretamente quando Ishiro saiu. Ishiro, no entanto, não respondeu, dizendo em vez disso: enviei uma mensagem para Genshi. Ele a recebeu? Os olhos de Izaki Shinichi se estreitaram. Ele entendeu o que Ishiro queria dizer. Ishiro havia enviado uma mensagem dizendo que mataria qualquer um que fosse enviado. Agora, Genshi o havia enviado, então a intenção de Ishiro era clara. Ao mesmo tempo, Izaki Shinichi podia sentir a intenção assassina emanando de Ishiro. Ele imaginou que Ishiro provavelmente queria fazer dele um exemplo. Mas isso não seria menosprezá-lo um pouco demais? Afinal, ele era um Jounin de elite e havia trazido 2 Jounin cujos estilos de combate complementavam o seu. Ele já estava preparado para que Ishiro tivesse um acesso de fúria assassina.
Quem diria que Ishiro seria tão incapaz de interpretar a situação? Vendo que Izaki Shinichi não respondeu, Ishiro não perdeu mais tempo e imediatamente formou selos de mão. Estilo água, clone de água. Ao ver Ishiro se movimentar, o trio de Izaki Shinichi não vacilou. O ninja de taijutsu à esquerda imediatamente sacou sua espada e investiu contra Ishiro. O outro também sacou sua espada longa, pronto para dar apoio e ao mesmo tempo, se proteger contra um ataque surpresa de curta distância de Ishiro contra Izaki Shinichi. Afinal, eles ainda não conheciam as habilidades de Ishiro. E se ele também fosse excelente em combate corpo a corpo? Ao mesmo tempo, Izaki Shinichi também começou a formar selos de mão, preparando um ninjutsu. No entanto, a distância entre eles era um pouco grande. Antes que o ninja de taijutsu pudesse se aproximar de Ishiro, tanto Ishiro quanto seu clone já haviam completado seus selos de mão. Estilo água, golpe furioso de água. Este era o clone de água de Ishiro, usando um jutsu com o qual ele estava mais familiarizado. O objetivo era bloquear o ninja corpo a corpo que o atacava e, simultaneamente, interromper os selos de mão de Izaki Shinichi. O efeito foi bom. O ninja corpo a corpo foi empurrado para trás repetidamente pelo ninjutsu de alcance amplo de nível B, quase perdendo o equilíbrio. No entanto, quando a água impetuosa atingiu Izaki Shinichi e sua guarda, eles se esquivaram e pularam no telhado de uma casa. Afinal, estávamos dentro da vila, não em um lugar selvagem. Nesse ambiente, a eficácia do ninjutsu de longo alcance era significativamente reduzida. Mas isso não importava. O ataque do corpo real de Ishiro chegou naquele exato momento. Estilo água, bala do dragão de água. O jutsu de liberação de água de nível A, algo entre um ataque de alvo único e um ataque em grupo, era perfeito para a situação. Neste momento, Izaki Shinichi ainda estava formando selos de mão. A julgar pelo número de selos, também deveria ser um ninjutsu de nível A. Sua estratégia original não estava errada. Com 2 companheiros de equipe auxiliando, 2 junins deveriam ter lhe dado tempo suficiente para lançar um jutsu. Contanto que ele completasse os selos de mão para seu ninjutsu de nível A, ele poderia basicamente garantir a vitória. Mas os movimentos de Ishiro eram rápidos demais. Ele havia formado selos para um clone, e então seu corpo principal lançou um jutsu de rank A enquanto o clone lançava um de rank B. Todas as 3 técnicas foram desencadeadas antes dele. Esta última era administrável. Naquele terreno, o golpe furioso de água de rank B não era muito eficaz. Mas o fato de Ishiro ter lançado um ninjutsu de rank à sua frente foi fatal. Diante do dragão de água que avançava em sua direção, Izaki Shinichi estava quase em desespero. Felizmente, naquele momento, o guarda ao lado dele apareceu na sua frente. Estrondo. Após a colisão, o guarda foi gravemente ferido pelo bala do dragão de água, perdendo a capacidade de revidar. E isso só porque ele era um ninja de taijutsu e o bala do dragão de água era um jutsu de impacto com fraca capacidade de perfurar armaduras. Se quem tivesse sido atingido diretamente tivesse sido Izaki Shinichi, ele já estaria morto. Entretanto, embora Izaki Shinichi não estivesse morto, seu ninjutsu de rank A preparado foi interrompido. Ishiro nunca fora de ser misericordioso quando ganhava vantagem. Estilo da água, chicote do dragão de água. Estilo do relâmpago, escuridão falsa. Outra rodada de ataques. A diferença era que desta vez, o clone de água de Ishiro usava o chicote de dragão de água de rank B, enquanto seu corpo principal usava um segundo elemento, a liberação de relâmpago de rank A falsa escuridão. Desta vez, Izaki Shinichi aprendeu a lição. Sabendo que a velocidade de seu selo de mão não se comparava à de Ishiro e que não tinha mais guarda, ele usou um ninjutsu defensivo em que era mais habilidoso, a parede de água contra o ataque do clone de água. No entanto, sua parede de água podia se defender contra um jutsu ofensivo de nível B, mas não de nível A, especialmente uma liberação de relâmpago de nível A. Após um clarão de luz azul, Izaki Shinichi também perdeu a capacidade de resistir. Os ferimentos que sofreu foram ainda mais graves do que os dos junins do tipo taijutsu de antes. Ele estava em um estado em que certamente morreria sem tratamento médico eficaz. Neste momento, os taijutsu jounin restantes ainda se aproximavam do lado de Ishiro. Durante a primeira rodada de ataques, ele havia sido levado para longe pelo golpe furioso da água. Durante a segunda rodada, seu avanço foi prejudicado pelo chicote do dragão de água do clone de água de Ishiro. Ele havia acabado de se aproximar quando seus 2 companheiros foram derrubados. O que se seguiu foi sem suspense. O corpo principal de Ishiro e o clone de água juntos usaram um jutsu de água de nível B e mataram diretamente o jounin. No entanto, antes de morrer, o jounin lançou uma shuriken no corpo principal de Ishiro. Ninguém prestou atenção a esta shuriken. Ninguém imaginou que Ishiro seria incapaz de se esquivar de um ataque daquele nível. Mas quem imaginaria que Ishiro não iria se esquivar ou fugir dessa shuriken? Em vez disso, ficaria ali parado e deixaria que ela o atingisse. Noboru e os outros ficaram chocados, gritando inconscientemente, Senhor Sei, o que? Mas antes que o cuidado pudesse sair de suas bocas, eles o engoliram de volta. Essa é a técnica de hidrificação do clã Ozuki. O Lord Sei é do clã Ozuki. Alguém murmurou em voz baixa. Ele não precisava explicar. Quem morava em Kerigakuri e não conhecia a técnica de hidrificação? Isso mesmo, Ishiro tinha acabado de usar a técnica de hidrificação. Era o que ele aprenderá com seu aluno, Kiyoshi Shizawa, no último semestre. No entanto, o domínio de Ishiro na técnica de hidrificação era muito rudimentar. Ele precisava de um tempinho para se preparar antes de se liquefazer. Ao contrário do clã Ozuki, que podia se transformar passivamente em água no instante em que era atingido por um ataque físico. Quando Taijutsu Jounin lançou seu ataque final, Ishiro o previu e transformou a parte de seu corpo que estava prestes a ser atingida em água com antecedência. Se Izaki Shinichi ainda estivesse em boas condições, certamente teria notado a falha ao ver isso.
Mas havia apenas um Jounin especial e alguns Chunin ao redor de Ishiro, então todos acreditavam que esta era a genuína técnica de hidrificação. Afinal, o método para identificar o jutsu secreto do clã Ozuki era muito simples. Você o reconhecia ao vê-lo e nunca houve exceções. Após o fim da batalha, o clone de água de Ishiro avançou e desferiu os golpes finais nos três, acabando com a vida de Izaki Shinichi e seu outro camarada. Capítulo 359. Após desativar seu clone de água, Ishiro disse a Noboru, cuide dos despojos de guerra e pendure os corpos no cruzamento. Sem esperar pela resposta de Noboru, Ishiro retornou ao quarto. Naquele momento, os outros ainda não haviam se recuperado do choque. A batalha entre Ishiro e o trio de Izaki Shinichi havia sido incrivelmente breve. Durante todo o processo, o corpo principal de Ishiro não se moveu do lugar. Sem contar o clone de água, Ishiro havia usado apenas um jutsu de clone, uma liberação de água de nível A, uma liberação de relâmpago de nível A e uma liberação de relâmpago de nível B para derrotar um Jounin de Elite e 2 Jounins. Isso era simplesmente incrível. Significava que a força de Ishiro definitivamente atingira o ápice do nível de um Jounin de Elite. Uma dúzia de ninjas como aquele, quando reunidos, poderiam deter um Kage por um curto período. Após recobrarem a razão, a maneira como Noboru e os outros olhavam para a sala havia mudado. Embora já tivessem jurado lealdade a Ishiro antes, o pensamento deles era principalmente se aconchegarem para se aquecerem. Eles certamente precisavam de um líder, e Ishiro era o mais forte, então escolheram segui-lo. Mas agora era diferente. A força demonstrada por Ishiro era digna de sua lealdade, mesmo em tempos de paz. Em uma vila como Kirigakuri, repleta de facções rivais, a força de Ishiro era suficiente para estabelecer uma nova base de poder. Além disso, o clã Ozuki havia, afinal, produzido um segundo Mizukage. Em Kirigakuri, eles eram uma linhagem legítima. Seguir uma figura importante do clã Ozuki não seria, de forma alguma, considerado uma traição à vila. E era justamente essa mensagem que Ishiro queria transmitir a esses ninjas. Não duvidem de mim por causa das minhas origens desconhecidas. Balançando a cabeça, Noboru ordenou aos seus 3 subordinados: apressem-se e limpem o campo de batalha. Enquanto isso, cuidem das casas danificadas por perto. Como o ancião Genshi reagiu rápido demais. A pessoa que Ishiro havia enviado de volta acabará de relatar a situação quando Genshi tomou a decisão de enviar Izaki Shinichi para recrutar Ishiro. As outras facções ainda não haviam tomado suas próprias decisões. Portanto, mesmo após o fim da batalha do lado de Ishiro, ninguém veio perturbá-los. Enquanto a maioria ainda estava pensando em qual atitude adotar diante da postura firme anterior de Ishiro, Ishiro já havia terminado de dar o exemplo às suas vítimas, embora não tivessem visto a batalha. A notícia de que Ishiro havia matado facilmente um Jounin de Elite e 2 Jounins ainda provocou uma onda de medo entre os ninjas dos Minazuki e de outros clãs de linhagem. Tiveram a sorte de terem opiniões divididas antes e não terem agido tão rapidamente quanto Genshi. Caso contrário, teriam sido seus que sofreriam as perdas. Os poucos que antes clamavam para ir testar Ishiro pessoalmente agora engoliam em seco. Ótimo, ótimo, alguém estava discutindo comigo agora mesmo. Caso contrário, quem morreu poderia ter sido eu. Obrigado, Izaki Shinichi. Por meio deste evento, Ishiro estabeleceu uma posição preliminar em Kirigakuri. Embora sua facção ainda não fosse levada a sério pelas outras grandes potências, e sua força ainda não tivesse atingido o nível que elas temiam, pelo menos ninguém mais viria ofendê-lo sem motivo. Mesmo que viessem, seria com um grande exército ou enviando vários Jounins de elite para um cerco. De qualquer forma, a facção que fizesse isso estaria apenas permitindo que outros se aproveitassem. Além disso, eles ainda não haviam descoberto qual era o limite máximo de Ishiro. E se os ninjas enviados sofressem pesadas perdas novamente? Assim, nos dias que se seguiram, uma pequena área na parte ocidental de Kirigakuri foi tacitamente designada como zona proibida por todas as facções. Por causa da interferência de Ishiro, o conflito em larga escala que estava prestes a explodir entre a facção de Yagura e a facção do clã da linhagem inesperadamente se acalmou. Poucos dias depois, mais 2 esquadrões da Anbu e alguns esquadrões de missão regulares compostos por ninjas civis vieram buscar refúgio. A essa altura, Ishiro também já havia compreendido completamente o verdadeiro equilíbrio de poder entre as diversas facções em Kirigakuri. Então Yagura já perdeu completamente o controle de Kirigakuri? Ele nem sequer tem muitos subordinados leais? Pensou Ishiro, surpreso. Em outras palavras, a situação atual de Yagura não é melhor do que na história original, quando ele revelou que estava sob Genjutsu. Na história original, a facção de Yagura sempre foi a maior em Kirigakuri, e ele tinha o título de Mizukage. Toda oposição só poderia existir nas sombras. Foi só quando o expôs que até mesmo os subordinados leais de Yagura se voltaram contra ele, o que o levou a ser isolado por toda a aldeia. Só então o quinto Mizukage, Meiterumi, pôde restaurar a ordem. Mas por causa do meu efeito borboleta, a Era da Névoa Sangrenta, que deveria durar muitos anos, está prestes a terminar logo depois de começar. Yagura de fato foi abandonado por todos. Seu título de Mizukage é, há muito tempo, apenas nominal. Quase julguei mal a situação, pensou Ishiro, sentindo que fora por pouco. Ele pensara inicialmente que Yagura tinha vantagem na névoa e que deveria ajudar secretamente os clãs da linhagem a manter o equilíbrio de poder. Mas agora, a situação era completamente oposta. Ishiro estimou que se o ancião Genshi e os clãs da linhagem ainda não tivessem chegado a um acordo, Yagura já teria sido deposto. Parece que preciso encontrar uma maneira de enfraquecer a força de Genshi e dos clãs da linhagem. Enquanto Ishiro quebrava a cabeça pensando em como manter o equilíbrio em Kirigakuri e ganhar tempo para expandir sua própria facção, Karazu chegou perto da base. Quem está aí?
O Anbu responsável pela patrulha da área próxima parou Karazu a 1 dúzia de metros de distância. Karazu, também vestido como um Anbu, disse: "Estou aqui para entregar informações ao Lord Sei." Enquanto falava, fez uma série de sinais com as mãos. Ishiro havia informado ao esquadrão Anbu que patrulhava o significado desses sinais. Ele era um deles. Então, o esquadrão de patrulha conduziu Karazu diretamente até a porta da casa onde Ishiro estava hospedado. Quando Ishiro soube que Karazu havia chegado, ele o levou diretamente para seu quarto. Lord Sei, está aí a informação que o senhor solicitou. Karazu entregou a informação que havia filtrado do pergaminho armazenado, juntamente com o pergaminho original, para Ishiro. Preocupado com bisbilhoteiros, Karazu não disse mais nada. Ishiro pegou o registro de inteligência de Karazu e o examinou cuidadosamente. Não havia muita coisa registrada ali, além de um item, não havia quase nada de que Ishiro precisasse. Isso era normal. A maioria dos dados do quartel-general da Anbu consistia em relatórios de missão de membros anteriores. Hoje essas coisas só podiam ser lidas como histórias. Portanto, o foco da informação útil que Ishiro pediu para Karazu procurar era muito claro: bestas com cauda, lendas antigas e informações sobre o terceiro Mizukage. E Karazu realmente encontrou uma informação potencialmente útil. O alvo da informação era o Jinchuriki dos Seis Caudas, o Takata. Originalmente, Karazu desconhecia a identidade do atual Jinchuriki dos Seis Caudas da Névoa, isso fora algo que Ishiro lhe contará. O atual Jinchuriki dos Seis Caudas, o Takata, era apenas um jovem rapaz que havia se tornado Jinchuriki durante o final do reinado do terceiro Mizukage. Após a ascensão do quarto Mizukage, Yagura Karatashi, ao poder, o mestre de Utakata, temendo que o jovem Utakata se tornasse uma ferramenta nos conflitos internos da vila, o escondeu. A inteligência registrou algumas palavras fragmentadas do mestre de Utakata. O mestre de Utakata era um ninja pesquisador. Sua força não era muito alta, mas seu intelecto era. Na história original, ele até encontrou uma maneira de extrair uma besta com cauda do corpo de um Jinchuriki sem matá-lo. Ishiro ainda se lembrava claramente da aparência do mestre de Utakata da história original, com seus óculos redondos e comportamento de pesquisador. Então Ishiro já havia dado uma descrição detalhada dessa aparência a Karazu. Foi com base nisso que Karazu encontrou algumas informações. Após ler a informação, Ishiro sorriu e disse a Karazu: "Karazu, esta sua informação chegou em um momento muito oportuno. É exatamente o que eu preciso. Você lidou muito bem com a informação desta vez. Vou te dar outro pergaminho de armazenamento. Os requisitos são os mesmos de antes. Me ajude a filtrar as informações úteis." Você não precisa se preocupar muito com informações relacionadas às bestas com cauda desta vez. Sim, a resposta de Karazu foi direta. Ishiro olhou para a porta, sentiu a área novamente com seu olho da mente e então ergueu uma barreira para bloquear qualquer sonda antes de perguntar: "Quando os esquadrões da Anbu chegarão? Há um horário definido?" Karazu balançou a cabeça e disse em voz baixa: "Só posso enviar informações. Recebê-las é difícil, mas se eles chegarem virão me encontrar, e eu os trarei imediatamente." Ishiro pensou por um momento. "Mande-os ficar na sua casa por enquanto. Preciso sair por alguns dias. Vou te encontrar na sua casa quando voltar." Karazu pegou um novo pergaminho de armazenamento e foi embora. Não ficou muito tempo na casa de Ishiro. Não era conveniente para ele processar tanta informação ali. Pouco depois, Ishiro também deixou a base e foi até as proximidades da residência de Karazu. Após sondar cuidadosamente a área e confirmar que ninguém o seguia ou monitorava, ele partiu em paz. No entanto, Ishiro não retornou imediatamente à base. Em vez disso, fez uma viagem às proximidades do território do clã Minazuki. Ishiro não tinha tempo para fazer jogos psicológicos com as pessoas ou armar um drama onde um membro do clã Minazuki acidentalmente descobrisse a informação. Ishiro colocou um pergaminho de informações diretamente no meio de uma rua perto do complexo do clã Minazuki. Era muito chamativo, impossível de ignorar, mas também deixava claro que ele tinha mais intenções. Pouco depois da partida de Ishiro, o pergaminho de informações que continha a localização do Jinchuriki dos Seis Caudas, o Takata, foi encontrado por um ninja do clã Minazuki e entregue ao chefe do clã Minazuki Gil. Ao ver essa informação, Gil ficou animado e desconfiado. Tendo estado em um impasse com Yagura por tanto tempo, ele já sabia há muito tempo que o lado do Mizukage era forte por fora, mas fraco por dentro. No entanto, considerando o poder de combate de Yagura, ele não podia garantir o quão grande seria o sacrifício necessário para derrotá-lo se entrassem em guerra. Yagura era um shinobi de nível Kage genuíno, e depois de se tornar um Kage, também se tornou o Jinchuriki do Três Caudas. Com uma besta com cauda reforçando suas reservas de chakra, era impossível derrotá-lo por desgaste. Se pagassem um preço alto demais para matar Yagura, o resultado só beneficiaria aquela velha raposa Genshi. Mas se eles tivessem um combatente de alto nível que pudesse conter Yagura por um curto período, ou melhor, que pudesse resistir aos primeiros ataques de poder total de Yagura, então, com a força do clã da linhagem, havia uma grande esperança de manter as baixas dentro de um alcance muito pequeno. Originalmente, Minazuki Gil não tinha solução para esse problema. Sua única esperança era que os talentosos membros da geração mais jovem crescessem rapidamente. Mas, infelizmente, seu clã Minazuki não tinha tais gênios. Pelo contrário, o clã Ozuki tinha Mangetsu Ozuki, e o clã Terumi tinha Mei Terumi. Embora todos estivessem em uma aliança, a liderança da aliança estava atualmente em suas mãos, dando-lhe um status relativamente transcendente. Assim que tomassem o poder na vila, ele seria pelo menos o Mizukage interino. Mas se ele esperasse até que aqueles dois juniores ficassem fortes o suficiente para resistir a Yagura, seu status ainda seria tão transcendente? A resposta era óbvia. Antes, Minazuki Gil não tinha escolha. A situação do Mizukage cair nas mãos dos clãs Terumi ou Ozuki ainda era melhor do que estar nas mãos de Yagura ou de Genshi. Mas agora, uma oportunidade se apresentava diante dele.
Se ele conseguisse obter os 6 caudas, fosse para fazer com que os 6 caudas lutasse diretamente ou para se tornar um Jinchuriki, seria uma maneira de enfrentar Yagura que poderia ser concretizada em um curto espaço de tempo. A única preocupação era que a origem dessa informação era suspeita demais. O ninja que a entregou nem se atreveu a dar as caras. Sem surpresa, ele provavelmente não tinha boas intenções. Minazuki Gyu estava em conflito, mas sua hesitação foi rapidamente eliminada por uma coisa. Chefe do clã, alguém viu uma pessoa do lado do ancião Genshi pegar um pergaminho idêntico ao nosso. O Jounin do clã Minazuki encarregado da inteligência relatou essa terrível notícia a Minazuki Gyu. Capítulo 360. Após receber a informação de seu clã, Minazuki Gyu rapidamente convocou uma reunião com os ninjas das várias famílias de linhagem para discutir o assunto. Quando os presentes souberam que Minazuki Gyu tinha uma possível pista sobre o paradeiro do Jinchuriki dos 6 caudas, a maioria o apoiou, expressando o desejo de capturar os 6 caudas. Afinal, a força de Yagura Karatashi era um fato conhecido, e eles realmente precisavam de um ninja que pudesse contrabalançá-lo. Embora também fossem considerados clãs ninjas de linhagem, o número de ninjas em seus clãs não era tão grande quanto o de um clã mundialmente renomado como os Minazuki. Se sofressem muitas baixas no processo de confrontar Yagura, suas famílias poderiam correr o risco de extinção. Portanto, capturar os 6 caudas era algo que só trazia benefícios e nenhuma desvantagem para eles. Por mais poderoso que os 6 caudas fosse, poderia ser mais difícil de lidar do que Yagura. Quanto a quem seria o chefe do título de quinto Mizukage, essa questão não os afetava muito. Seja o clã Minazuki, o clã Terumi ou o clã Ozuki, para eles era a mesma coisa. De qualquer forma, não seria a vez deles. Apenas os chefes dos clãs Terumi e Ozuki demonstraram um lampejo de hesitação. Suas intenções eram óbvias, esperar um pouco mais para que os gênios de seus clãs amadurecessem um pouco mais. No futuro, suas chances de competir pelo cargo de quinto Mizukage seriam maiores. Entretanto, quando Minazuki Gyu mencionou que o lado do ancião Genshi também poderia ter recebido a informação, eles não puderam mais expressar sua oposição. A razão era simples. Com o clã Minazuki, era uma luta por interesses. Com Genshi, era uma luta de classes. Genshi representava os interesses dos clãs ninjas de pequeno e médio porte e não estava no mesmo caminho que eles, os grandes clãs ninjas. Se o lado de Genshi vencesse, inevitavelmente suprimiria o espaço vital dos grandes clãs. Nesse ponto, os clãs ninja presentes que também possuíam linhagens, mas não eram tão poderosos quanto famílias, não estavam particularmente preocupados. Se não fosse pelo ostracismo malicioso de Yagura, eles poderiam ter se juntado a Genshi em vez de seguir o clã Minazuki. Mas os clãs Terumi e Ozuki eram ambos grandes clãs ninja. Se o lado de Genshi assumisse o poder, seria inevitável que seus interesses fossem sacrificados para satisfazer os clãs menores. Assim, o resto da reunião transcorreu sem problemas. Todos aprovaram por unanimidade a proposta de Minazuki Gyu de enviar ninjas de elite para capturar os 6 caudas. O que eles não sabiam era que o pergaminho que Ishiro havia dado ao lado de Genshi estava em branco. Embora Ishiro agora tivesse alguns subordinados, poucos eram capazes. Ele tinha alguns jounins especiais, mas nenhum, muito menos um jounin de elite. Assim, depois de passar a informação para o clã Minazuki, a tarefa de monitorar seus movimentos só poderia ser realizada pelo próprio Ishiro. Se ele enviasse um jounin especial, eles provavelmente nem saberiam como morreram. Depois de dar algumas instruções a Noboru e aos outros, Ishiro deixou a base. Desta vez, Ishiro precisava monitorar os movimentos da aliança de clãs da linhagem, então a possibilidade de seu ninjutsu sensorial ser detectado ainda era muito alta. Além disso, ele havia experimentado em primeira mão que a liberação de gelo do clã Minazuki era um contra-ataque perfeito ao seu jutsu camaleão. Portanto, a vigilância de Ishiro dependia inteiramente do olho da mente, sua habilidade sensorial passiva. Ele não ousou se aproximar demais, apenas aguardando na estrada que levava ao local descrito na informação. Minazuki Gyu agiu rapidamente. No dia seguinte, ele liderou pessoalmente uma equipe de cerca de 30 pessoas até a área indicada na informação para procurar vestígios do Jinchuriki dos 6 caudas, o Takata. No início, Ishiro realizou apenas um reconhecimento superficial a 1 quilômetro de distância para confirmar o número de pessoas no grupo de Minazuki Gyu. Depois disso, não seguiu tão de perto. Como Ishiro conhecia o alvo principal de Minazuki Gyu e seu grupo, fez um desvio amplo e os esperou perto do destino. As informações fornecidas por Karazu não eram detalhadas, apenas mencionavam que o mestre de Utakata já havia aparecido naquela área antes. Ishiro não tinha mão de obra ou energia para confirmar a autenticidade das informações, nem tempo para descobrir o paradeiro exato de Utakata com base no relatório. Portanto, o que Minazuki Gyu recebeu foram as vagas informações de Ishiro. Eles ainda teriam que dedicar tempo à busca cuidadosa por pistas para confirmar a possível presença de Utakata. Ishiro não tinha pressa. Permaneceu distante nos arredores da vila onde o mestre de Utakata aparecerá. Imaginando quantas das cerca de 30 pessoas que Minazuki Gyu trouxera seriam um número apropriado para morrer. Durante 3 dias, o grupo de Minazuki Gyu, seguindo a única pista que Ishiro lhes deu, passou por vários lugares e finalmente confirmou a localização de Utakata. Do lado de fora de uma vila a cerca de 100 quilômetros de Kirigakuri, Minazuki Gyu e os outros estavam discutindo seu plano de batalha. O Jinchuriki dos 6 caudas desta geração ainda é jovem e certamente não consegue controlar o poder dos 6 caudas ainda. Então, não há necessidade de se preocupar com ele se unindo aos 6 caudas. No entanto, se o espírito do Jinchuriki for muito estimulado, é possível que a besta com cauda entre em fúria. Portanto, há um princípio para esta operação. Tente não matar ninguém, incluindo os aldeões.
Proteja todas as pessoas e coisas relacionadas ao Jinchuriki o máximo possível. O objetivo principal é persuadir a outra parte a cooperar. O objetivo secundário é subjugar a todos. Se um acidente fizer com que os 6 caudas entrem em fúria, recorreremos às medidas finais de selamento. Depois de ouvir o aviso de Minazuki Gyu, todos os outros assentiram em compreensão. Vendo isso, Minazuki Gyu assentiu levemente e acrescentou: o chakra dos 6 caudas tem um forte efeito corrosivo. Então todos vistam seus trajes de proteção primeiro para reduzir o dano. As considerações de Minazuki Gyu foram muito completas. Ele formulou o plano mais detalhado e se preparou para o pior cenário. Depois que todos vestiram seus trajes de proteção, Minazuki Gyu se virou para um ninja vestido com um sobretudo, a cabeça coberta e o rosto escondido por uma máscara completamente fechada. Chefe do clã Shigaya, seus olhos vermelhos observaram algum outro ninja se aproximando? O ninja respondeu: não. Não detectei nenhum outro ninja por perto nos últimos dias. Minazuki Gyu franziu a testa. Até hoje, o lado de Genshi não fez nada e contatamos a vila, ninguém está causando problemas. Isso significa que caímos em uma armadilha. O ninja que nos deu a informação não a passou para Genshi. Deixando de lado a possibilidade de que a outra parte simplesmente queira que recuperemos os 6 caudas, eles devem ter outro movimento planejado. Chefe do clã Shigaya, de agora em diante, seus olhos vermelhos devem permanecer ativos o tempo todo até que tenhamos concluído a recuperação dos 6 caudas. Deixe 5 pessoas para proteger Shigaya. Se houver alguma informação, se algum ninja aparecer, avise imediatamente. Sim. Os 6 ninjas, incluindo Shigaya, responderam em uníssono. O que Minazuki Gyu não sabia era que alguém o cercava o tempo todo. Acontece que o uniforme da Ambu da Névoa que essa pessoa usava continha runas especiais inscritas que podiam bloquear o efeito de penetração de doujutsus especiais. E um dos principais métodos de reconhecimento dos olhos vermelhos era a visão de penetração. Os olhos vermelhos também tinham visão telescópica, mas, infelizmente, o chefe do clã, Shigaya, estava acostumado a se esconder completamente. Mesmo ao usar sua visão telescópica, ela se baseava em sua visão de penetração, atravessando sobretudo o que o envolvia para observar com sua função telescópica. No entanto, o uniforme e a máscara da Ambu no corpo de Ishiro podiam bloquear a visão penetrante. Em outras palavras, mesmo que Ishiro estivesse diante do líder do clã Shigaya naquele momento, ele não conseguiria vê-lo. Para Ishiro, era menos provável que o líder do clã Shigaya percebesse sua presença do que os 5 ninjas que o protegiam. É claro que o próprio Ishiro não sabia que a equipe de Minazuki Gyu possuía um portador da Kekkei Genkai dos olhos vermelhos. Isso era apenas uma precaução que ele havia tomado contra o Byakugan Diao. Na memória de Ishiro, os olhos vermelhos eram exclusivos de Hamaru. Ele não havia associado essa Kekkei Genkai a nenhum clã de linhagem de Kirigakuri. Aliás, não apenas Ishiro, mas até mesmo muitos ninjas da névoa não se lembravam de que sua vila possuía um clã de linhagem. Isso porque o número de despertares dos olhos vermelhos era muito pequeno. Nesta geração, apenas o chefe do clã, Shigaya, a possuía. Ishiro, na periferia, também deduziu, pela trajetória de busca ao longo desses 3 dias, que o Takata provavelmente estava na aldeia à frente. Então, desta vez, Ishiro se aproximou lentamente de uma distância onde seu olho da mente pudesse senti-los. Quando ele sentiu o grupo de Minazuki Gyu começando a entrar na vila, Ishiro também deu a volta para o outro lado e entrou. À medida que Ishiro se aproximava lentamente, antes que a vila entrasse totalmente no alcance de sua visão mental, sons de batalha surgiram de dentro. No entanto, não pareciam muito intensos. Ishiro imediatamente acelerou o passo. A vila não era grande. Ishiro voou a baixa altitude e se infiltrou secretamente em uma árvore alta na entrada da vila, observando-a através das folhas densas. Ele não conseguia enxergar muito a olho nu, mas, combinado com seu ninjutsu sensorial, Ishiro ainda compreendia a situação. Era uma vila comum habitada apenas por civis. Havia apenas 2 pessoas em toda a vila que podiam usar chakra. Uma era o Takata, de 6 ou 7 anos, e a outra era seu mestre. Naquele momento, o mestre de Utakata estava sendo segurado por 2 ninjas, um de cada lado. O ninja da direita tinha até uma kunai presa ao pescoço. E do outro lado, o Takata observava tudo aquilo com uma expressão perplexa, sem resistir, permitindo que os 3 ninjas o selassem. Essa idade é perfeita. A idade perfeita para uma lavagem cerebral vendo a idade de Utakata. Ishiro ficou muito satisfeito. Hehe, ainda bem que cheguei a tempo, Ishiro suspirou aliviado. Àquela altura, o Takata e seu mestre tinham muito pouco poder de combate. Se ele tivesse chegado um pouco mais tarde, e o Takata tivesse sido selado com sucesso por Minazuki Gyu, o plano de Ishiro teria saído pela culatra. Mas a situação atual era perfeita. Ishiro rapidamente usou sua liberação de porcelana, então controlou um pouco de lama de porcelana para voar silenciosamente para dentro da vila, enquanto seu corpo principal permaneceu do lado de fora sentindo a situação. O Takata, corra! Essas pessoas querem te usar como ferramenta. Tenho alguns dados da minha pesquisa no meu quarto que podem ser úteis para você. Pegue e corra! O mestre de Utakata, que parecia incapaz de entender a situação, ainda rugia enquanto era imobilizado por 2 pessoas. Minazuki Gyu franziu a testa e disse ao Takata: O Takata, somos ninjas da vila. Estamos aqui para trazê-lo de volta. Acalme-se. Você não gostaria que nada acontecesse com seu mestre, gostaria? Os outros também estavam muito preocupados. O selo ficaria completo em pouco tempo. O Takata não deveria ter um ataque de nervos naquele momento. No momento em que todos observavam a reação de Takata com uma mistura de expectativa e nervosismo, um pouco de lama foi repentinamente lançada em direção ao ninja que segurava a kunai no pescoço do mestre de Takata. A lama se transformou em pedra no ar, mas a força do ataque não foi grande.
Por ter atingido um ponto de pressão, ainda fez o braço do ninja tremer levemente. Normalmente, isso não teria sido nada. Mas agora, aquele tremor fez com que a kunai na mão do ninja cortasse a garganta do mestre de Utakata. Em um instante, o ar silenciou, restando apenas o som gorgolejante do mestre de Utakata enquanto sua garganta se enchia de sangue. As mentes dos 3 ninjas que realizavam o jutsu de selamento também ficaram em branco. Naquele momento, todos pareceram ouvir os batimentos cardíacos anormalmente rápidos de Utakata. Ah, mestre! Alguns segundos depois, o rugido de Utakata ecoou, e uma grande quantidade de chakra vermelho imediatamente jorrou de seu corpo. As runas de selamento que os 3 ninjas haviam cuidadosamente construído foram instantaneamente dispersas. Ao mesmo tempo, Minazuki Gyu imediatamente deu uma ordem. Terumichi aqui, leve seus homens e vasculhe os arredores. O resto de vocês, selem os 6 caudas comigo. Sim. O chefe do clã Terumi, presumivelmente, imediatamente começou a se preparar para vasculhar a vila, e os outros começaram a preparar vários jutsus ofensivos de selamento. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.